A você, amigo conectado no Jornal Zenorte, muito boa tarde. Agora são 15 horas e 20 minutos. Falamos ao vivo aqui dos nossos estúdios. Hoje recebendo uma presença ilustre aqui, um companheiro nosso, colega, comentarista político, empresário. E você vai saber toda a vida dele. Kiko Pagliato está aqui com a gente. Kiko, muito obrigado. Colega nosso, diretor também do Sistema Ipanema de Comunicação. Mandar um abraço para todos os colegas da Rádio Ipanema, o Jornal Ipanema, o IPA Online, né, Kiko? Obrigado por ter vindo. Nós vamos compartilhar aqui, no meu particular, eu estou compartilhando. Deixa eu só tirar aqui o som para a gente poder conversar com as pessoas, articular aqui a nossa conversa. Obrigado, então. É um prazer, gente. Sabe aquelas crianças que gostam de a Xuxa? É a primeira vez que vai na Xuxa, quero mandar um abraço para minha mãe, para meu pai, para os meus amigos, mas eu realmente sempre admirei o trabalho do Fernando, da esposa, enfim, né, você fazendo parte desse grupo hoje, o Marcel que começou com o trabalho. Aliás, o Zenorte inspirou a todos nós, né? Você percebe que eu acho que ele é o caçula dos veículos de comunicação da cidade, mas nessa área de realizar as lives, ele realmente foi pioneiro. E nós copiamos, né? Mas isso copia, vai melhorando, a vida vai, assim, né? A gente tem que ir. E é isso, acho que vocês conseguiram mostrar, inclusive, para nós um pouco mais dinossaurinhos, né, a força e toda a força que a Zona Norte representa. Né? E veio que não tem concorrência, né, Lincoln? Eu acho que a gente soma forças, né? E acima de tudo, nós que gostamos de jornalismo, é um ato de cidadania, né? É desenvolver cidadania. Então, eu sempre quando eu acordo de manhã, às vezes eu ponho uma música, às vezes eu nem vou ouvindo a rádio, dependendo do dia, eu vou ouvindo uma música e aquilo me conecta com algumas lembranças, lembro do meu pai, cada dia tem um sentimento diferente, né? Mas é muito legal, daí eu pego a Raposo, que é o caminho da minha casa para a rádio, é Raposo Tavares, e aí eu chego lá conectado, chego pensando, inspirado, é uma coisa que realmente eu gosto de fazer, né? E estar com vocês aqui é uma alegria mesmo. Imagine que a satisfação é seguramente maior minha, e já falei com o Fernando o seguinte, que nós vamos ter, só se o Fernando não quiser. Se bem que quem manda é a mulher, né? Quem manda aqui? É a Ângela. Então nós vamos. A ideia é ter o Zenorte na rádio todo dia. A gente está compartilhando, né, conteúdos, ter as informações, em especial da Zona Norte, que é uma especialidade muito grande, né? Aliás, quando você pega Itaúna, que está cheio de placas, né? Olha só, tem placas de tudo. E a gente vai falar dessas placas. Você vai ver, a gente vai falar de tudo aqui. O Kiko Pagliato, para você, amigo conectado aí no Jornal Zenorte, agradecendo já a quantidade de pessoas que vai acompanhando nossa live, pedindo sempre que você curta e compartilhe, né? É importante, por conta das redes sociais, os algoritmos do Facebook, né? É importante que você curta e compartilhe para que mais pessoas vão tendo acesso. E o Facebook também lembre você, o YouTube também, da participação e sempre que a gente tiver uma nova live, né? Então cada vez mais pessoas conectando. Olha, o Hudson tá aqui, Pessini, Manuel Garcia. Tem bastante gente. Sandra Navarro, Ivana Bach, também mandando abraço. Thaís Romão, Thaís. O pessoal tá... Ó, Thaís, tô com a camisa que você me deu hoje. Obrigado de aniversário, linda. Gostei demais, nem merecia tanto. Agora, Kiko, assim, fazendo primeiro uma retrospectiva, né? Kiko Pagliato tá aqui, a gente já falou empresário, é do nosso meio também. Você é jornalista aqui? Não, eu sou advogado. Advogado, né? Eu fiz o curso de radialista, né, no Senac, então eu tirei meu DRT. Aí o de jornalista ainda não fiz não tirei o DRT. Mas é comentarista político do Sistema Ipanema de Comunicação. O Kiko, ele é o diretor do Sistema Ipanema de Comunicação, que engloba ali a Rádio Ipanema, né, o jornal aí muito sucesso, né? Acho que o jornal mais influente politicamente dos últimos, não sei, uns 30 anos. Dizer, os últimos aí, 30 anos, né? Desde aquela época já que a gente tinha Rádio Clube, né? Sim, ele foi mais ou menos um sucessor, né? Metropolitana, eu acho que nós fomos um sucessor de um trabalho, acho que da Metropolitana, que teve um período muito áureo, acho que no início do governo, acho que Paulo Mendes, Flávio Chaves, acho que naquele período. Até hoje tem esse peso do jornalismo, né? Essa responsabilidade do jornalismo de rádio. Hoje outros veículos, né, fazem também esse trabalho.
Também o sistema engloba ali o site IPA Online e o jornal Ipanema, né? Que circula semanalmente aos sábados, sim. Também gratuito, né? Assim como o Zenorte. É o modelo do Zenorte. Olha a Lilian, olha a Jaqueline e Lilian, né? Barcelos Coutinho. Aliás, eu repliquei o programa dela aqui, compartilhei o programa dela aqui semana passada. Um abraço a querida Jaqueline, uma grande amiga. Agora, além de falar do Kiko, mandando um abraço também para a Jaqueline, que fez aqui uma entrevista grande com a gente. Lembrar também que você é educador, né? É proprietário do Colégio Ser, né? Colégio Ser Universitário lá no Campolim, e já foi nosso secretário aqui em Sorocaba de esportes no governo do Renato Amari e de relações. De 98 a 2000. Está fazendo 18 anos já. Minha filha nasceu em 2000, pouco antes, né? Porque no final de 2000 são 20 anos já do início, né? Então, mas os 43 dias da Jaqueline valeram por... seguramente valeram por esses 3 anos. Isso que eu ia falar, foi secretária de Relações Institucionais da prefeita Jaqueline Coutinho, no ano passado, né, ali de agosto até o comecinho de outubro. Sim, foram 43 dias, né? 43 dias ali de muita, vamos dizer assim, de muito trabalho, né? Mas engraçado porque aparentava naquele momento, imagino que lá dentro da prefeitura vocês tivessem um trabalho incansável, né? Mas aparentou que havia uma tranquilidade no ambiente, né? Como foi aquele momento? A doutora Jaqueline sempre externou isso, que ela foi eleita vice-prefeita. Ela não fez nenhuma articulação para aquele movimento de cassação. Inegável que nos momentos finais ela foi consultada e houveram diálogos até para que ela se preparasse para aquela situação de emergência. Mais uma vez no poder, em nenhum momento ela se preocupou, a não ser nas questões de gastos públicos. A Jaqueline é muito responsável, né? Aliás, acho que essa é uma afinidade que nós temos. A Jaqueline não tomava nenhuma atitude sem ter um olhar para as contas públicas. E se você for avaliar, o ano passado, o atual prefeito, ele trabalhou com o orçamento do Panunzio. Isso. E este ano, basicamente, embora o plano plurianual tenha sido muito mal elaborado no primeiro momento do governo do atual prefeito, nossos secretários tiveram um trabalho complexo em algumas áreas de reelaborar este conteúdo. Plurianual é uma peça orçamentária para 10 anos, né? Então tínhamos essa dificuldade. E depois a lei de diretrizes orçamentárias, né, que nós trabalhamos, então muito do que aconteceu este ano, mais a alteração da planta genérica, o refis, para que hoje, quando você atrasa durante 12 meses, você não tenha que ingressar com uma ação na justiça, pagar custos do advogado, mas vai lá na prefeitura e parcela, né? O IPTU premiado, tudo isso nós aprovamos. E uma planta genérica totalmente desatualizada que interessava a grupos econômicos não alterar esses valores, né? Mas esse ano a prefeitura não tem isso, né? Então, assim, eu acho que a grande diferença, a Jaqueline suspendeu 14 licitações, nós alteramos e compramos os livros num custo muito mais barato. Agora a prefeitura compra o material do SESI num custo mais alto. Então, assim, eu não sei aonde a gente vai parar. Agora, foram dias maravilhosos e de muita liberdade, porque a doutora Jaqueline não tinha compromissos com lobbies, com pressão. Então nos deu muita liberdade de trabalho, muita seriedade. Tivemos embates, porque eu acho que aquele que trabalha com o chefe, ele tem que zelar pela responsabilidade e protegê-lo de atitudes que possam gerar consequências até jurídicas. Muitas vezes você tem que falar ou não, né? Não, né? Contestar. Então eu acho que isso foi importante, a gente poder ter esse aprendizado e essa troca de experiências muito positiva. Você já percebeu aí que nesses poucos minutos aqui que o Kiko está falando, você percebeu que ele fala sobre todos os assuntos, só agora já falou de licitação, de orçamento, de planejamento, enfim. Aliás, o orçamento desse ano então é isso que eu queria falar com você, né? A gente tem acompanhado o seu trabalho lá junto com o pessoal, os colegas da Rádio Ipanema. Você tem sido um crítico muito ferrenho, não só do orçamento, mas da pouca discussão do orçamento municipal
né? Assim, é um trabalho ali que a gente vê que os vereadores, alguns vereadores, principalmente os membros da comissão, né? Em especial o vereador Hudson Pessini, que é o presidente da Comissão de Economia, eles têm feito um trabalho ali praticamente hercúleo, né? Mas uma discussão muito pequena. E o orçamento, a gente até brinca aqui no Zenorte, né? Faz uma comparação, o orçamento ele é como se fosse uma partitura musical, né? O músico vê a partitura, aquele monte de símbolo ali, ele já vem a música na cabeça dele, né? O orçamento para o técnico em administração pública, né? Ele é essa partitura, é aquele monte de código, de valores ali, mas que desenham, projetam o que é o governo, né? O ato mais importante é aquilo que a Câmara vota de maior importância no ano. Então, tudo aquilo que nós queremos para os nossos bairros, para a nossa cidade, estão necessariamente acontecendo ali. E eu acompanhei, na verdade, a presença do Hudson Pessini, que é o presidente da comissão, Martinez, Fernanda, Péricles, Anselmo e Fernanda. Basicamente, esses tiveram uma participação, até porque era um período eleitoral, mas esses estiveram muito presentes. E outros que dão sustentação ao governo, que têm cargos, não estão participando. E está muito claro, eu fiz questão de mostrar os pequenos ainda atrasos da prefeitura em relação à Santa Casa, né, ao banco de óleos e muito provavelmente alguns outros fornecedores. Por quê? O ano passado, com tudo que foi votado, nós tivemos uma injeção de algo em torno de 40 milhões no orçamento. E isso provavelmente não exista esse ano. Né? Havia uma previsão anterior de um crescimento de orçamento de 10% para o ano que vem. E não vai crescer 10%. É irreal. Né? É irreal. Precisa crescer o salário 10% para você gerar a economia 10%. O Brasil talvez precise crescer o PIB X pontos para você ter 10%. Isso não é real. Então, é aí que eu quero tentar, para fazer com que quem está nos assistindo, né, nessa live entenda, é basicamente aquilo que a gente tem em casa. Se nós ganhamos R$1.000, né, o marido ganha 500 e a esposa ganha 500, e as coisas apertaram, um deles perdeu o emprego, nós vamos ter que viver com 500. Diminuiu a renda, diminuiu a receita, ou o chefe de um ou de outro está difícil e está atrasando o pagamento do salário. Então, se você vinha passear aqui no Shopping Cidade, que eu quero que você venha passear muito e gaste muito, invista muito aqui e aqueça esse comércio, você vai ter que vir menos. Se você comia um sanduíche fora, se você comia uma pizza por mês, talvez se você comia fora, vai ter que comprar no supermercado, porque ela é mais barata do que você pagar o serviço da mesa, do refrigerante e do garçom e do serviço, enfim, que se coloca no comércio. E o que nós observamos no orçamento da prefeitura é que não vai crescer o orçamento, né? A economia deve, com as eleições, melhorar gradativamente, mas ganhe quem quer que seja nesse domingo, Haddad ou Bolsonaro, terá de enfrentar reformas que gerem confiança no mercado. Para quê? Para quem tem recursos e venha, faça investimentos, prédios, construções e que o comércio volte a crescer. Portanto, nós temos uma situação ainda complexa no sentido de acreditar que o orçamento... Então, assim, o que a prefeitura pode fazer o ano que vem? Diminuir contratos existentes, eliminar, através de gestão, gastos. E nós não sentimos uma movimentação. A sensação é que o governo é completamente desarticulado, né, no diálogo com o prefeito, no sentido do gasto público. Isso me preocupa. Isso não é oposição ao prefeito José Crespo. Isso é, na verdade, um alerta e preocupação que o ano que vem ele não tem o estresse de não poder manter em dia as suas atividades, os seus compromissos com Santa Casa, com a UPA, as unidades de saúde que você está nos assistindo, né, que não estão. Se você vê o Sabe Tudo ontem, aliás, a denúncia daqui do Laranjeiras, do Renan, que está completamente abandonado. Então, assim, não tem recursos para fazer tudo de uma hora para outra. Não dá para prometer tudo, tem que ser sincero. Mas a gente não sente unidade, né? E me preocupa muito o BRT preocupa, não dava para assinar o BRT mais esse empréstimo da CAF de 70 milhões. A
prefeitura tem outros pode também, emprestar, né? Tem outros. Tem o Fomplata de 56 milhões, mas não tem caixa para pagar. Desenvolvimento é complexo. Então me preocupa, vai terceirizar a educação. O secretário não vai para reunião na audiência pública ontem, não conversa com o sindicato. Acho que alguma terceirização pode ocorrer talvez com creche. Sim. Pode ser, porque a creche, as crianças crescem, então até você licitar, construir o prédio, você tem talvez a Metalac aqui com uma creche exemplar, né? Você tem determinados parceiros talvez para creche, igrejas que podem adequar e serem boas parceiras da prefeitura. Então assim, mas tem que ter diálogo, não adianta o secretário, aliás o quarto secretário de educação não participar da audiência pública, né? Ou o prefeito simplesmente ignorar uma carta do Ministério Público no sentido de de tirar a área do Ministério Público, mesmo eles explicando que vão construir, que estão em dificuldades orçamentárias, mas vão construir. Ou então, como nós vimos o Gé aqui, presidente da Associação de Moradores de Bairro, nós vamos dar com exclusividade aqui no Zenorte, tá? Que talvez retirada, né? A prefeitura retire deles a sede da Associação de Moradores, da União da Associação de Moradores de Bairro. Então, assim, é um governo que parece que, ao invés de somar e criar pontes com a sociedade, ele cria muros. Mas vocês são oposição. Não, nós não queremos que fique o quanto pior, melhor. Mas me parece que é um governo beligerante, é um governo complexo, né? Eu quero agradecer aqui a presença da doutora Jaqueline Coutinho, o Kiko já falou, a Gisele Gebaile, está aqui o Felipe Martins, o Júnior Kiske, que mandou uma mensagem aqui, Kiko, falou, Kiko, você deixou o Crespo, bom, aqui ele usou uma expressão aqui que eu não vou ler, 2017, depois de tanto divulgar o que ele classifica aqui como as besteiras do governo, né? Isso mostra a força da imprensa local e aí ele elogia aqui o Jornal Zenorte fazendo igual, reunir as forças para deixar o povo atento, a imprensa está fazendo um bom papel. Queria agradecer ao Júnior aqui pelos elogios. Agora aqui o Adriano está falando aqui que a gente não abre espaço para a população reivindicar problemas de comunidade. Não, vamos sim, Adriano. O problema é assim, eu estou fazendo, eu realmente estou treinando, tá, Lincoln? Você vê que eu me empolgo, esses assuntos, eles realmente eu preciso estabelecer um limite com os meus convidados, porque a gente tem uma capacidade de ter muitas informações, então você vai interferindo e você dá um norte, dá um zona norte para mim, eu vou sem parar. Então assim, o Gustavo Ferrari, o Urbano está agora cuidando do projeto de TV e editor geral, e o Gustavo, além do portal, ele assumiu a editoria executiva do rádio. Então nós estamos fazendo um trabalho comigo, inclusive, de estabelecer limites para a gente sobrar o tempo e administrar o tempo para ter essa participação fundamental. E a ida dessa possibilidade que a gente vai começar a construir com o Fernando e com a Ângela, da gente ter o Zona Norte todo dia na rádio, a gente está compartilhando conteúdos, somando gente, né? Somando forças nos dois veículos, porque eu acho que nós temos pontos diferentes e que nós podemos convergir naquilo que vocês são fortes, nós somos fortes em outras coisas e nós vamos somar, né? Somar para que todos possam ganhar. Agradecendo também ao Lucas Pedroso, o Lucas Pedroso, nosso colega eu adoro o Jornal da Band, nosso colega da Band FM, né, o David Amates, Rosana Antonelli, Ana Carolina, a Milene Góes, gente boa assistindo a gente. Então, o que eu vou entrar nesse quesito? Você, na sua fala, na sua última fala, você citou a questão do BRT, a questão da gestão compartilhada, mas antes ainda você estava falando do planejamento. E aí é algo que me preocupa e isso que eu queria ver com você. Essa questão do planejamento, do orçamento, é algo que você bate muito na rádio. A gente aqui no Zenorte, inclusive, já fez matéria sobre as contratações emergenciais. Uma coisa que a gente tem visto muito, as sessões extraordinárias da Câmara Municipal. Aqueles projetos que não vai fazer nenhuma, está perdendo todas, né? Então, e são aqueles projetos que chegam em cima da hora, né? Sim, mas ele podia não pautar. Então, dizer que o governo está perdendo, ele está aceitando a pauta. Falei isso para ele. Você sabe que eu admiro muito, mano. Mas não há método aí, Kiko? Quer dizer, você aceita sabendo que... Há lobby legítimo e lobby ilegítimo. Então, o homem público, a mulher pública, ele tem que ter firmeza e perceber que pode estar sendo usado. Nós mesmos da imprensa, muitas vezes, podemos estar sendo usados. Então, nós temos que ter muito critério
né, em perceber se algo que está entrando, por exemplo, essa questão da água, água para Araçoiaba, né? Tá bom, mas por que entrar na pauta de emergência? Por que o assunto não tem que ser discutido? Então, esse é uma... Por que por outdoor? Então, se vai mexer em outdoor, isso o Renato Crespo é Renato, quando ele fez a reforma no centro da cidade, ele mudou, a gente chama assim de código de postura. Então, são as placas das empresas, porque senão não podia entrar no Boulevard Braguinha o bombeiro, né? As placas todas na vertical. E isso acontece nas nossas avenidas aqui, placas fora de padrão. Então, assim, o empresário não pode gastar, já que vai fazer o outdoor, tá bom, então aproveita fazer o outdoor e já estabelece um código de posturas para a cidade, calçadas, e dá a possibilidade do cidadão e do empresário para ter 4 anos para poder. Então você pensa na frente, né? Você não pensa no governo, até porque todos eles querem ficar para sempre no governo, né? Quer terminar o BRT para se reeleger. Mas não vai fazer nem o trecho norte-sul, provavelmente, nessa velocidade. Né? Essa é uma questão. Hoje vocês lá no Ipanema publicaram... Foi o Tony Silveira, que foi secretário do Panojo, mandaram para a gente essas fotos, né? Vocês publicaram lá com exclusividade esse balanço. O BRT ontem comemorou, vamos dizer assim, um mês do lançamento das obras. Coletes, puseram tendas, aí, tudo. E hoje, até hoje, a gente só vê aquela obra ali na Atanásio Soares, uma obra da rede de água do SAI, que, segundo a informação do próprio SAI, é para transferir a rede de água da Itavuvu para Atanásio Soares, para que o BRT não impacte. Eu não vou criar problema, porque eu recebi uma informação do SAI dizendo que a obra não começou. A gente tem muitas fontes, o jornalista não vai falar. A gente inclusive hoje está publicando. O papel aceita tudo, Lincoln. Então provavelmente a Secretaria de Comunicação vai lá e dê. Então, o que eu sinto é o seguinte: o prefeito, ele é uma pessoa que pega corda com pessoas que não necessariamente são parceiras e não necessariamente são competentes, são puxa-sacos, tá? E que não o alertam de maneira verdadeira. Ninguém quer que o governo vá mal, porque a cidade perde investimentos. Mas você acha que falta o não? Ali, aquilo que você comentava da Jaqueline Coutinho, que você falava muitas vezes, você tinha que... Eu acho assim, a culpa é daquele que foi eleito e que tem que, obviamente, tomar as providências. Se ele tem gente ruim, a culpa é dele. Então, agora, normalmente... Mas você acha que pode faltar essa iniciativa pela falta de capacidade de quem o serve? Eu vou dizer o seguinte, Lincoln, eu tenho discutido com o Gustavo Ferrari, que é meu editor, tenho discutido com a Thaís, as pessoas que são meus amigos e que estão ali comigo. Como eu digo para você, eu falo muito na rádio. E eu estou pedindo, hoje eu falava na rádio, eu falei, Gustavo, você não está prestando atenção. Porque eu queria que ele me olhasse, estabelecesse um limite. Então eu me coloco na condição de ser liderado naquele momento para eu corrigir a minha falha de personalidade. Mas essa isso é uma função do líder. Isso. Mas quem não tem dúvida da sua liderança não tem medo da crítica. Agora, me parece, assim, quando o chefe do executivo deixa de vir ao Zona Norte, o CN, quando ele deixa de ir para Ipanema, tudo bem, mas ele vai a outros veículos, ele escreve colunas, ele faz entrevistas maravilhosas como se não tivessem problemas. Há coisas boas sendo realizadas? Entre na agência Sorocaba, que o Ipanema é o que mais, por determinação nossa, divulgue aquilo que a prefeitura está colocando no seu canal oficial, mas não dá para mostrar que a Santa Casa está com atraso e que se esse atraso ampliar, aí nós vamos ter problema muito maior. Esse, aliás, é um assunto que vocês divulgaram no fim de semana, né, lá no Ipanema. A gente acompanhou também, você falava sobre isso. A questão da Santa Casa, esse atraso no repasse, né? Agora está em dia, então, até amanhã. Amanhã vence mais repasse, uma. Não está, porque 3 milhões e qualquer coisa venceram no dia 30 de setembro. Então já está vencido, mas havia uma programação combinada para esse mês. Então, basicamente, com 1,5 e 1,900 para chegar em 6,5, faço cálculo, nós estamos aí com uma quantidade considerável, em torno de 4 milhões e pouco, que a Santa Casa deverá receber amanhã. E se não receber, a Oncorrio, que fornece produtos oncológicos para quimioterapia, já tinha boleto atrasado.
Ainda tem estoque na Santa Casa? Ainda tem. O BOS tem uma estrutura maior, uma musculatura financeira, mas também não pode ficar a receber 12 milhões do governo Panunzio, que não serão pagos nessa administração. Se quiser vai ter que judicializar, garanto, né? O Crespo não vai pagar. E fora os compromissos da UPA, que não tinha recebido até segunda-feira nada, a UPA do Éden, né? O BOS, para você que nos acompanha, o Banco de Olhos de Sorocaba, a organização social que cuida tanto da UPA do Éden, Unidade de Pronto Atendimento, quanto da UPH da Zona Leste. Essa questão é uma questão que eu considero importante, aí voltando naquela questão do planejamento. Tá. Porque aí a gente vê uma... Quero mandar um abraço para o Marcos Alves, que é o nosso coordenador da Rádio Ipanema. Serginho Tacamuni de Piedade, grande parceiro, Anselmo Bastos, Olegário Neto, Cláudio Ferreira, que é assessor do deputado do Campos Machado, e a Liliana Gomes de Andrade também nos assistindo aqui. Obrigado, Ana Caroline, pelo elogio. A Rosana Antonelli está aqui criticando o partido político. O pessoal vai entrando, né? Mas essa é a liberdade que a gente sempre dá para os nossos leitores, né? A gente tem vocês lá também, de todos os lados, né, políticos. Por isso que não dá para você tomar um posicionamento, né? Você pode até ter uma opinião e falar, ó, não ouça a minha opinião sem um filtro, porque todos nós temos um lado. Tentamos evitar que ele fique transparente, mas mesmo assim sempre vote em quem você acredita. Você falava de planejamento. Então, essa questão do planejamento, voltando, e você trabalhou no plano plurianual. Plano plurianual, só explicando para você, é uma obrigação legal que todas as administrações públicas têm, que é para planejar como vai ser a administração municipal pelos próximos 4 anos. Ele é feito no primeiro ano de um governo, exatamente porque entende-se que aquele governo, primeiro ele vai executar o seu plano de governo, ele vai levar um tempo, né? Normalmente tem até setembro. Nico, acho que você faz de 4 em 4, mas ele percorre, eu acho que 10 anos, se eu não me erro, erro o raciocínio. Você faz 10 a cada anos 4... é o plano diretor, né? Não, eu acredito que não. Mas fica a dúvida, vamos pesquisar, porque... Não, mas esse eu conheço porque eu fiz 2 já plurianuais. É verdade. Então, esse é o plano plurianual, e ele embasa tanto as diretrizes orçamentais quanto o próprio orçamento, né, da Prefeitura Municipal. E aí, por isso que eu queria te perguntar, porque a gente vê na Prefeitura hoje muito essa questão das licitações, das dispensas de licitações, ou do nome difícil, as inexigibilidades, né, quando ela não é exigível, mas principalmente as dispensas de licitações que ocorrem por contratações emergenciais, né, que são aquelas contratações, e a gente chegou até a publicar aqui, uma do refeitório do Paço Municipal, que você inclusive leu na rádio, e a licitação mesmo que já... Não, acho que era fornecimento de refeições para o gabinete do prefeito. Não, essa também, mas a gente deu uma do refeitório municipal, que era com uma daquelas empresas envolvidas na CPI da merenda, que saiu, logicamente, CPI da merenda. Tem inquérito na Polícia Federal de São Paulo, porque assim, são 20 anos em Sorocaba de um trabalho de levantamento, e outras cidades, porque a questão dessa merenda terceirizada, ela começou em Sorocaba, do governo Renato Amaro, e de lá ela se disseminou em todo o país, né, este modelo, né, mas há levantamento de que há problemas há 20 anos. Né? Obviamente que algumas coisas estão até prescritas, mas acredita-se, por contato que eu tenho com promotores, com a Polícia Federal, que nós vamos ter autoridades, que nós não sabemos as quais ainda, indiciadas aqui na nossa região pela Polícia Federal. Isso. Porque trata-se de uma verba federal. Mas você falava do planejamento de licitações, do emergencial. E é isso que eu queria ver, te questionar aqui, porque aí a gente tem esse caso, por exemplo, do refeitório, que era uma licitação que poderia ter sido aberta já em maio, quando a Polícia Federal fez a ação aqui, a Operação Prato Feito. A licitação, nós publicamos aqui no Jornal Zenorte essa matéria, sobre a contratação emergencial de uma empresa para fornecer alimentação para os funcionários públicos na Prefeitura, e só 3 semanas depois a Prefeitura publicou efetivamente o edital de licitação para essa contratação. A mesma coisa com a limpeza das unidades pré-hospitalares. Ou as de educação, que foi no ano retrasado, aliás, no ano passado, quando o prefeito reassumiu, em período de férias, foi feito um contrato emergencial. Então,
Eu não queria falar de Sorocaba sobre esse aspecto, mas a gente vai entrar nessa, não é nem uma ondinha, uma marolinha, né? Nessa onda do Bolsonaro que vem realmente como um grito da sociedade. Eu acho uma oportunidade, eu não gostaria de falar de Sorocaba. Mas eu acho que essa é uma questão. Não, eu vou generalizar. Não, eu vou responder. Aliás, a sociedade ela vai clamando aí para que não só a gente da imprensa, mas para que os políticos também tenham esse cuidado. Por exemplo, nesse caso das contratações emergenciais, você contrata, como é uma contratação emergencial, não tem todo aquele procedimento licitatório, portanto ela fica mais cara. E aí você acaba gastando um orçamento, como você já falava aqui, você não tem. Salve o Ministério Público, glória ao Ministério Público, que nunca se tire a força dele. Exatamente. Né? Isso é no seguinte importante. Sentido. Para que as pessoas entendam o seguinte, você no poder público, você pode, quando você licita, você pode ir renovando aquela mesma licitação. Por exemplo, então nós vamos licitar água. O ZN vai comprar água. Então esse contrato vai ter 1 ano. Ele pode renovar por 60 meses, o que significa 5 anos. Então, você fez a licitação, no ano seguinte você faz solicita uma pesquisa de preço, né? o preço daquele que atende, então você pode ou não renovar. No momento de crise, talvez o bom não seria renovar, seria licitar de novo e você criar um certame forte. Mas, como tradicionalmente, e aí não vou falar de Sorocaba, sempre nós tivemos caixa 2 e corrupção envolvida com grandes contratos, lixos, ônibus, e não estou falando de Sorocaba. Exatamente. Então, o que acontece? Você tem 2 situações, ou é má fé ou é incompetência. Insisto em dizer, eu estou falando isso no modelo Brasil e no caráter das pessoas que as eleições mostram querer mudança. Portanto, você pode fazer um edital que ele tenha uma falha e mandar para o Tribunal de Contas, mas de propósito ele tem essa falha para emperrar. Aí, como é que você não vai ter limpeza de escola, limpeza de unidade básica? Você não pode. Você justifica a emergência. Exatamente. Entendeu? Então, no Brasil, lamentavelmente, é essa situação. E outra, existem, na verdade, as lobby de determinadas empresas que estão pareadas e que existem aquelas que, ao se abrir o edital, elas já entram impugnando com o nome de laranjas ou coisa e tal, no sentido de você atrapalhar o processo licitatório para manter aquela que está. Então, assim, lamentavelmente, eu acredito que por incompetência ou por má fé, ou as duas, né, o conjunto delas, talvez o orçamento brasileiro e mais a incompetência ao contratar aquilo que não precisa, mesmo não tendo má fé, eu acredito que 30% do orçamento público hoje vai para o ralo por incompetência e corrupção. Lamentavelmente, a cadeira e caneta na mão do ser humano, né, ou na maioria do ser humano, perde a condição ética e, lamentavelmente, nos cria muitas decepções. Então, há direcionamento de contratação. Eu acho isso. E não estou me referindo necessariamente a Sorocaba. O custo da corrupção realmente é algo que a gente vai ainda levar muito tempo para ter noção desse custo. Queria mandar um abraço aqui para o Adriano Castor, nosso colega jornalista lá da Band FM, o Alexandre Lombardi, o Renato Proença, Rosana Antonelli, o Peterson e a Cátia Oliveira, né, o Cláudio Ferreira está nos assistindo. O Jackson aqui do Sorocabanismo quer ser candidato a vereador. Na verdade, essa história de você falar, né? A gente preside, o ministro Kassab isso aqui, né, passei a assumir o PSD, né? O PSD, só desculpe te cortar aqui, mas o PSD nessa eleição saiu como a 4ª maior bancada do Congresso Nacional. Terceira, né? Terceira bancada. Terceira bancada. E chegando ali, inclusive, acho que empatou ali com o MDB, que é um partido. Passou o MDB, que é um partido atrás do PSL e do PT. Historicamente gigante, né? E você recebeu essa responsabilidade de comandar a reestruturação regional aqui do PSD, né? Que é o partido do ministro Kassab, um partido
que tem uma representação, teve uma representação regional forte aqui em Itu, né, com a prefeitura de Itu, inclusive, sendo do PSD por determinados anos. E agora você pega essa... Na verdade, o deputado Jefferson, como foi o mais votado, ele tinha em Sorocaba a primazia do partido. Quando ele decidiu ir para o PSB do governador Márcio França, o partido, portanto, ficou numa situação de necessidade de crescimento, porque com o fim das coligações proporcionais, ou seja, você não vai poder coligar mais deputados de partidos diferentes, vereadores de partidos diferentes. Então, cada partido agora terá que ter o seu grupo e preencher o quociente eleitoral e disputar a eleição. Então, nós vamos ter muito candidato a prefeito. Mas o que existe, na verdade, ninguém é candidato a si próprio. Eu acho que nós temos que discutir política. Aí vem a pergunta do Júnior aqui, uma pergunta que ele mandou antes da gente começar a nossa live, e agora ele já faz uma pergunta consequente aqui. Então, tem que fazer essa pergunta. Eu mando um abraço para a Kátia Bacarim, que está assistindo a gente também. Um abraço para a Kátia também, um abraço para todo o pessoal, o Jefferson Guinó, que a gente já citou aqui, o Jefinho, assistindo também. Você, Kiko, é candidato a prefeito, pretende ser, tem essa vontade. Como que você vê esse cenário eleitoral? E a gente, eu falo isso com muita tranquilidade, porque a gente já tem acompanhado, os boatos são enormes, porque no ambiente político, né, o amigo que nos acompanha ainda está vivendo o calor desta eleição de 2018, mas o ambiente político ele já ferve pela de 2020 local. Né? Na verdade, eu acho assim, eu acho que primeiro todos os partidos têm que, insisto, em construir ponte e dar sinais de alerta de maneira responsável ao atual prefeito. Né? Eu acho que ele ainda tem um tempo considerável de gestão, mas o histórico até aqui realmente nos preocupa pela maneira de pessoalidade, um sentimento de perseguição, sei lá, eu retalhar o Ministério Público, Associação de Moradores de Bairro, quer dizer, é muita belicosidade. Né? Quando você tem na cadeira mais alta do município, talvez você tenha que ter muita humildade. Quem tem o poder não grita, quem tem o poder tem serenidade, é o pai, né? Ou a mãe. Eu acho que todos nós, e não é diferente o Jornal Zenorte, está aberto o amigo, não é aquele que recebe a publicidade, o conselho, né? Historicamente, existiram muitas emissoras de rádio aqui em Sorocaba em que literalmente batiam nas administrações para achacar dinheiro de empresários, inclusive do setor de transporte coletivo e outros setores. Né? Assim, isso é história, lamentavelmente, isso são tristes histórias. Então seria muito fácil você ter o veículo bater para amaciar. Não é esse o intuito. Não é, ele pode fazer a propaganda que fizer, a gente não vai perder a essência. Desculpa, eu vi profissionais que estiveram nesta casa, no ZM, e que se apequenaram hoje, porque estão debaixo de determinadas estruturas que se sujeitam, em determinados momentos, a não falar e calar-se. Né? Quer dizer, o vereador José Crespo sempre encontrou na Ipanema a possibilidade de fazer a denúncia para a Santa Casa, a disputar e criar um problema com o grupo Splice em função da doação do prédio, que quem dava espaço para o vereador, quem tinha coragem de abrir esse tipo de... Éramos nós. Né? Essa então, assim, há de se lamentar, né? Essa coisa de serenidade que a gente gostaria e de se colocar à disposição. O nosso partido não tem vereador, né? Mas nós vamos construir um debate e que tem que ser suprapartidário. Por quê? Porque não adianta a gente ser candidato de alguém. O que o candidato do Kassab, o Lincoln é candidato do Fernando ou da Ângela. Não, ninguém é candidato. De repente a pesquisa mostra que o prefeito tem que ser mais gordinho, ter um óculos da cor do céu. Então alguém do grupo tem que liderar essa bandeira e levar adiante. Ninguém é candidato de si próprio. Né? Agora, ela fala assim, eu acho que tenho condições? Tenho, claro que tenho condições. Coragem? Porque não só condições, você tem que ter coragem, né? Coragem para combater a corrupção, coragem para... E olha que ótimo, gente, você vê um Bolsonaro com tempo de televisão pequenininho, então você não precisa ter grandes partidos, que bom que o PSD hoje tem uma bancada, um tempo de televisão, então você pode, na verdade, disputar o primeiro turno com o seu grupo, né? E defender, talvez tenha sido o erro do candidato do PSOL em Sorocaba, ele no segundo turno não agregar
que ninguém faz política sozinho. Bolsonaro vencendo a eleição, se ele for escolhido, as pesquisas mostram, mas tudo é possível. Ou o Dória, em função do Márcio, ele vai ter, o parlamento hoje tem muita força. Né? O parlamento tem muita força. Então, assim, ninguém é candidato de si próprio. Eu acho que nós temos que estabelecer críticas responsáveis ao prefeito José Crespo. Me preocupa o BRT, ele não vai terminar. Se terminar, é só o trecho norte-sul, que é o que tem volume, zona norte para sul, é onde tem a população. Essa história de trem, gente, é um sonho de uma noite de verão. Me espanta o prefeito tendo ele é especialista na área de ferrovia. Né? Ele fez engenharia elétrica na Unicamp e se especializou, indo até para o Japão, na área de linha férrea. Então, e o Luiz Fioravante, que é da URBS, também é profundo conhecedor. Onde não há volume, é 5 vezes mais caro, mesmo tendo a linha. A linha é um mínimo. Né? Agora, quem vai investir no entorno? Vamos ter shoppings, vai ter carro nos terminais, nós vamos licitar. Mas nem a rodoviária, que a gente podia... Mais importante do que trem, VLT, seria uma rodoviária. Você achar um parceiro, você vai ter obrigatoriamente volume na rodoviária, que a nossa está estrangulada. Então, assim, você percebe que é um governo colocado, né? Que alguém vem e fala, você vai ser candidato no meu lugar sem projeto. Porque também se tivesse projeto, sinceramente, teria entregue aquele que pegou a bandeira. Dá a impressão que a candidatura inteira ela foi assim, era uma candidatura mais pelo nome do ex-prefeito Renato Amari do que efetivamente pelo governo que se a Ângela perguntou se eu quero um café. Quem é o parceiro do café aqui, Ângela? Quem é o café? Não tem? Não tem. Então não vamos falar, vocês têm que patrocinar o café aqui. Quem que está patrocinando a gente? Eu estou vendo alguém. Topcar. Um abraço, gente, da Topcar, que vocês na verdade viabilizam. E que bom que seja a Topcar e não seja a prefeitura. Porque ninguém aperta a gente para mudar conteúdo. Aqui nós estamos falando de 2 veículos. Ângela, eu quero um café, daquele duplo. Tá? Aqui nós estamos falando de 2 veículos. Que Obrigado. A Thaís falou que eu sou sério, íntegro, transparente, honesto. As pessoas precisam de política. Thaís, você é como se fosse uma irmã. Eu agradeço e como você convive comigo, respeito aqui então a tua. Então aqui eu vou ler aqui com a manifestação do doutora Jaqueline também. Jaqueline, que ela disse aqui que não é puxa-saco, bajuladora e tem asco desse tipo de coisa. Mas Jaqueline é impossível, ninguém segura a Jaqueline quando ela tem uma ideia. Então, e ela está dizendo aqui que diz que você é uma das pessoas mais inteligentes, perspicazes, eloquentes, articuladas que ela conhece, e que se for candidato a prefeito, teremos uma pessoa qualificada. Tem o Carlão Momesso aqui também, Carlão, o Luizão Camargo, que eu digo da Jaqueline, eu insisto em dizer, nós temos ainda um período importante, acho que a doutora Jaqueline vai ter um papel como vice-prefeita de reivindicação, de levantamento de muitas coisas. Ela tem sido vítima no processo de cassação. Obrigado, querida Ângela, pelo café. Kátia Rodrigues, querida sobrinha do nosso ex-vereador Walter Coelho, aqui nos assistindo. O que eu acho assim, perceba, se nós chegarmos a um processo, né? Não dá para dizer que eu não vou caminhar com a Jaqueline e ela vai caminhar comigo, só se eventualmente tivermos assim diferenças muito grandes, porque eu acho muito difícil. Agora, eu acho que o grupo de pessoas que quer uma Sorocaba diferente, nós estamos nos somando. Quem vai segurar essa bandeira é quem tiver condições, é quem as pesquisas mostrarem que tem esse perfil. Podemos ser secretário, nós podemos não ser nada. O nosso mandato, Lincoln, está aqui nesse microfone e nessa câmera. Esse é o forte, esse ninguém nos cala. E é uma autenticidade e um mandato popular que a gente tem, você tem lá no microfone da Ipanema. E a força do Zona Norte, gente. Todos os políticos que forem passar por um processo eleitoral sabem que 40%, 50% do eleitor está aqui. Fica na Zona Norte. Agora, não dá para vir na Zona Norte só no período da eleição. Tapinha na costa, né? E vamos embora. Nós tenhamos de reconhecer que há um enorme trabalho nesse sentido. Você vê, eu estou vendo o Luiz Bramante aqui na escuta. O Luiz, lamentavelmente, é alguém que faz era a única pessoa. Foi secretário de cultura aqui de Sorocaba. Sim. Não só na cultura num período curto, né? Mas o Luiz Bramante era a única pessoa efetivamente que estava preparada para desenvolver um trabalho de turismo na cidade. Sim. Sempre teve essa visão de turismo. Então, a política tira uma pessoa de um cargo desse importante e você perde uma política de turismo. Política de cultura não existe, porque com R$1.000 no ano, não tem. O Hélio até chorou na Câmara, né?
É um investimento pequeno. Eu só queria fazer uma provocação aqui, Kiko. A Cida Muniz. Adoro provocação. A Cida, bom, primeiro a Cida eu não preciso nem falar o quanto eu gosto Vai, da Corinthians, Cida. Vai, Corinthians, Cida Muniz está online aqui. A Cida, Vitalina Muniz. Eu não vou falar porque a Cida foi minha primeira chefe, a minha primeira pessoa que me deu a oportunidade de ser repórter, né? Eu fui contratado na época ainda. Eu não vou falar quando. Não, no Diário de Sorocaba. Mas eu não vou falar a época para não acusar a idade da Cida. Ela tem mais de 50, ela regula comigo. Eu faço 50 ano que vem. Mas quando eu comecei lá com a Cida, ainda era uma função que chamava Copydesk. Na época não existia e-mail, nem essas coisas. Montagem. Então a gente mexia, a Cida me deu a primeira oportunidade lá no Diário ainda de ser repórter, a culpa é dela, de tudo isso até agora. Aí o Anselmo, boa ideia, tá vendo? Mandar um abraço para o Anselmo Bastos, também advogado, está perguntando. Ele estava sumido, o Anselmo, né, gente? O Anselmo, voltou. Mas o Anselmo, ele tem atuado, né? A gente fez inclusive algumas matérias aqui ultimamente de falta de atendimento, essa judicialização. Gente, você imaginar, a prefeitura gasta hoje com home care, que é um atendimento que ela é obrigatória a dar ao cidadão, com judicialização, isso tem acontecido, mais de 1 milhão por ano. Se não for por mês, hein? Não, 1 milhão por ano, 1,5 milhão por ano. Parece que também estava em atraso em algum momento. Não, está em atraso. A gente cobriu aqui o desespero de algumas mães que estão deixando de... Não tem os enfermeiros em casa. Outro dia até uma mãe ligou para o SAMU. Você sabe que se você tem uma pessoa com Alzheimer, por exemplo, que ela precisa de paralisia completa, ela precisa de alimentação enteral, aquela alimentação que você toma por sonda, que você tem que trocar a válvula a cada 6 meses, a prefeitura é obrigada a dar. Então, assim, os custos de judicialização, ou seja, daquilo que a justiça determina, porque é função do Estado, né, tem deixado a prefeitura num orçamento, desde um PAC que o Vitor Lippe fez no final do governo em relação à questão do tratamento dos manicomiais, né, que eles tiveram que deixar os hospitais, que criou uma despesa imensa orçamentária e, basicamente, com a crise de 15%, que é lei gastar na saúde do orçamento, nós estamos hoje algo em torno de 31%, 32%. E ainda assim não dá, né? Não dá, então como é que você vai terceirizar mais? Se você não tem dinheiro para pagar o que existe, como é que você vai fazer para terceirizar mais? Essa é uma questão realmente complicada. E aí o doutor Anselmo ele pergunta sobre os remédios, que a prefeitura não tem cumprido as ordens judiciais. Tem que cumprir. Se não cumprir, você pede a prisão do secretário responsável, no caso, a doutora Marina Elaine. Tem que cumprir. O Anselmo ele já várias vezes pediu a prisão de prefeitos e secretários. E é lei, não é porque ele não gosta do prefeito. Não, ou do secretário. Atuando como advogado. E outra coisa, muitas vezes o Estado, o município também entra com uma ação de responsabilidade com o Estado. Algumas situações são relacionadas às questões estaduais e outra as questões municipais. O Jackson Freitas ele faz uma pergunta aqui, eu acho que você já até comentou aí, sobre o que você acha de hoje em dia, se alguns veículos de comunicação sofrem censura em relação aos assuntos políticos. Isso sempre teve. O que era comum era veículo censurar, né? Agora, na verdade, nós mesmos fizemos um contato com o secretário José Loures, né, a respeito da questão da licença ambiental. Nós temos árvores, nós temos que, obviamente, tem que ter um plano de compensação e uma autorização ambiental. Agora, se você edifica e você faz a licença ambiental, então cria uma dificuldade complexa, tem que ser mais transparente ainda para mostrar, poxa, se eu estou autorizando eu mesmo, né, uma obra de interesse político, né, há necessidade de você ter muita transparência. Eu pedi a presença do secretário Gessé Loures e, lamentavelmente, ele não foi autorizado a estar na rádio, porque assim, mandem as perguntas para a Secretaria de Comunicação. O Eloy é uma pessoa maravilhosa, o Eloy tem tentado, o secretário Eloy tem tentado, mas lamentavelmente é a figura, o chefe do executivo. Seria tão agradável a gente poder bater esse papo, porque ninguém vai desrespeitar. Claro. A gente vai colocar as coisas com muita lianeza de trato, com respeito à figura do prefeito e ao cargo, à instituição prefeito. Isso, né? Mas assim, alerta, tem dinheiro, o senhor está afirmando, então vamos aguardar. Estou dizendo que não vai ter. Agora, aquilo eu tenho falado com muita segurança,
Não é fake news, eu não estou querendo desejar o pior. Eu estou baseado num estudo que ele, enquanto vereador, e também o Laerte Moleta, que era candidato a prefeito e depois foi vice do Godoy, entraram com ação. E o Crespo foi violento, inclusive, dizendo que ele beneficiaria, que não pagaria e que havia possibilidade de corrupção. Assim, de repente, além das 3 linhas do BRT, que ele não irá concluir. Se ele concluir com êxito, a primeira, só Norte-Sul. Você vai ficar com um sistema manco. Agora, nós tínhamos um paradigma quando o Vitor Lippe começou a desenvolver esse trabalho lá atrás, no governo dele, planejamento, e que daí o Panunzio também continuou e fez tudo. E só não assinou por uma questão de respeito a quem iria o suceder. Essa é a herança que ele deixou. Aliás, a única capacidade do governo atual de investimento é o que o Panunzio deixou pronto para o governo. Agora precisa ver se tinha dinheiro para pagar aquilo que ele deixou pronto. Porque quando ele fez, nós tínhamos um paradigma. O que é o paradigma? Nós não tínhamos... só tínhamos táxi. Hoje nós temos táxi por aplicativo. O 99 Pop, o Uber. Nós temos as bicicletas, as ciclovias que foram ampliadas, mantidas por administrações, que com bom trabalho deve ser mantido. Então, tudo isso que nós estamos observando já tem levado, inclusive, quem estimulou a evasão do uso do transporte coletivo? A beligerância do atual prefeito fez com que nós tivéssemos uma greve histórica, 43 dias de greve. Isso levou já na crise, o comércio do centro da cidade, o comércio não tinha transporte. E as pessoas o quê? Começaram a arrumar alternativa. Na crise, o que aconteceu? Por que os jornais de papel perderam muito do seu faturamento? Porque na crise não tinham dinheiro, migraram para as redes de plataformas digitais. E hoje, para a gente retomar aquilo que pode ter resultado no papel, e tem, nós vamos demandar que a economia seja mais fortalecida, porque senão as pessoas vão fazendo aquela mídia mais barata. Então, assim, o governo, me parece, não está conectado, que daqui 30 anos, enquanto talvez a gente esteja pagando esse BRT, nós teremos uma população talvez até com o mesmo número menor, a não ser que seja uma migração não vegetativa. Nós vamos viver mais. Então nós vamos ter que ter o quê? Calçada boa. Não é creche, talvez sejam asilos públicos. A demanda vai mudar. E se nós trabalharmos com o idoso e ele não precisar do leito hospitalar, que é muito caro, tempo de internação, ou a gente pensa para frente, e me parece que está se mais preocupada com a assessora, com o diploma, com coisas pequenas, comezinhas. Você tem assessora, não tem condições da prefeitura, o prefeito liga para o empresário amigo dele, que não presta serviço para a prefeitura, fala assim, a moça é competente, me ajuda, dá um emprego para ela. E resolve o problema, e pega a vice do lado, que prometeu trabalhar junto e vai trabalhar pela cidade. Zera. Eu discuti com você aqui, você brigou com o Fernando, com a Ângelo, profissional, acabou, nós vamos tomar uma cerveja. Então a gente fica, sabe, essa coisinha de sucupira, essas coisinhas de pequeninas. E aí você vê o quê? Um orçamento público, lamentavelmente, pensado sem a responsabilidade que nós queremos. Ninguém quer ficar entrando em questões pessoais, mas, enfim. E as pessoas também estão cansadas. Nenhum prefeito resolve o problema de saúde em 4 anos, de educação. O que a gente coloca é rumo. Você coloca uma boa gestão, como a doutora Jaqueline devolveu a Santa Casa para o padre Flávio, que além disso está agora lá na cidade de Brasília, 3 dias fazendo o que os políticos e o prefeito deveriam estar fazendo, que é aumentando o teto do SUS, falando com o ministro para aumentar o teto do SUS, que não necessariamente vai ser utilizado pela Santa Casa, mas por qualquer hospital da cidade. Só explicando, isso é algo que você fala aí que é importante, porque as pessoas às vezes não têm essa noção também. O SUS e a tabela do SUS é um recurso que o governo federal ele repassa ao município por procedimento, né? E essa tabela, né? Desde 2008 ou 2007? Desde 2007 ela não é atualizada. Então, quando você tem um aumento no custo, quem paga esse aumento é o poder público municipal. Por isso que, quando a lei foi estabelecida, a lei de responsabilidade fiscal, o limite... No governo Fernando Henrique Cardoso. Acho que 96 ou 97. 97. Ela estabelecia um limite para a saúde de 15%. Hoje não existe prefeitura que gaste menos de 30% do orçamento com saúde. O problema é que as pessoas têm o projeto delas, projeto pessoal. O cara não quer largar o poder, entendeu?
Filho, parente, mulher, sabe? Separe, quer pagar pensão, conseguindo eleger. Eu vou dizer para você, então, é triste ver, talvez a gente não tenha que ser assim tão agressivo quanto o Bolsonaro foi, mas talvez a gente precise realmente enfrentar de vez, com coragem, e de vez dar oportunidade de uma mudança efetiva, né, na política de Sorocaba. Eu acho que é isso que a gente quer, com pessoas que comprem o quê? Projeto. Porque é aquilo que eu repito para você, tudo bem, nós tínhamos alguém que não pôde disputar eleições. Isso. Tá? Que foi na época o Renato Âmara. Falando do ex-prefeito Renato Âmara. Então ele tinha projeto? Qual é o projeto? Então, o que ele vai fazer toda segunda-feira lá? Se para a saúde o prefeito atual foi apresentar a quarta secretária, que é a Marina Elaine, que não é da área, que nós temos que dar uma chance para ela começar. Em 11 de abril ele foi na Câmara desse ano, me lembra a data. O governo já está quase 2 anos, você vai apresentar um plano? Você apresenta um plano antes de entrar. Insiste numa secretária condenada antes do governo começar, o outro começa, assume, fica um dia de secretário de saúde. Então assim, é muito conflito, é muito... Para que tirar a casinha da associação de moradores de bairro? Tem que falar amanhã com o secretário Alexandre Robinho o quê? Que bonzinho, deixou a casa, permaneceu. E no Jardim Sandra? O SESC deixou o prédio do município, por que está abandonado? Por que não usa lá então? Sabe tudo, né? Sabe tudo, tem tanto lugar que está abandonado, porque não tem orçamento, porque não dá para resolver como passe de mágica, e para isso você precisa do quê? Da sociedade, parceiros. Será que não tem o pastor Jefferson com a igreja quadrangular, que poderia pegar uns 5 sabe tudo, limpar e poder adequar para fazer uma creche? Então essas são as parcerias que você faz, porque é o seguinte, aqui tem uma pergunta, gente, do Arquimedes. A Yara é uma grande vereadora, eu gosto muito da Yara, mas ele me faz uma pergunta aqui, que você terceirizaria a saúde? Olha, o Júnior, eu não faria nenhuma terceirização sem discutir amplamente com os sindicatos servidores públicos municipais. Agora entenda, os nossos servidores municipais, vamos imaginar, nós temos 13 mil funcionários. Se nós chamarmos para funções específicas, é um absurdo você ter 200 professores, por exemplo, em emergencial, com um concurso realizado e não chamar para assumir os seus cargos. São 5 milhões. O ano não vai matar a prefeitura, está longe do limite que se pode usar com folha de pagamento. Então, se você contratar naquilo que eventualmente pode ser terceirizado, por quê? A creche, você tem um bairro jovem, o bairro envelhece. Se você for, por exemplo, na Vila Santana, se você for na Nogueira Padilha, o bairro já está envelhecido, então você não vai ter muita criança ali. Então, provavelmente até as escolas estão vazias. Então, talvez a parceria para a creche seja melhor. Você não gasta com transporte para tirar de um bairro a outro. Então, aí você faz. Agora, vamos imaginar, se nós não vamos contratar mais profissionais, eu digo, na Zona Norte, que é o PH da Zona Norte, os funcionários da prefeitura têm medicamento? Tem quantidade de funcionário? Número certo? Tem um gestor que não é político e que é formado na área técnica da saúde, ou no mínimo gestão? Então, se você deu condições ao funcionário público trabalhar com dignidade e comparar ele com a iniciativa privada, com o setor terceirizado, porque também se a gente aumentar muito essa massa, o que acontece? Governos anteriores, a começar do próprio governo, no final do Paulo Mendes e do Renato Âmara, ele diminuiu a contribuição patronal, ou seja, aquilo que a prefeitura tinha que depositar no fundo de garantia, no fundo, na associação, na aposentadoria dos funcionários públicos, de 31 para 15. E isso tornou um buraco enorme que a legislação foi se alterando, o Vitor Lippe teve que voltar no final do governo dele, e hoje nós temos um déficit, que a prefeitura paga um número grande. Agora, quem aposenta agora na prefeitura, ainda bem, nós temos o desenvolvimento da saúde, não vai morrer. Então é o seguinte, os aposentados provavelmente vão viver o mesmo tempo ou mais tempo do que contribuíram. Então como é que fica? Quem é que vai ter que arcar com isso? O orçamento, o caixa da prefeitura. Se o BRT ficar funcionando e não acabar com o caixa único, que já deveria ter acabado, o que vai acontecer? Você vai ter que injetar dinheiro para manter o sistema em pé. De onde você vai tirar? Do orçamento público. Então assim, ou você pensa com responsabilidade, pensa com o futuro, né? Com compromisso com a história, porque vira a plaquinha nós vamos ficar. E só vai lembrar de nós a mãe da gente.
É isso, tá? Se tiver vaga no cemitério, porque não tinha até semana passada, demorava. Essa foi uma outra matéria que vocês também divulgaram e cobriram. Eu queria agradecer a você, então, assim, que nos terceirização, acompanha. gente, tem que ser discutida de maneira responsável. E olhe, não venho dizer que o presidente do sindicato, Salatiel Regésel, é uma pessoa que não tem diálogo. Quer estender a questão da incorporação. Ele é muito responsável, porque se você aumentar o número de funcionários públicos sem discussão, inclusive com o próprio funcionário público, sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma massa tão grande com a mesma quantidade de dinheiro, tá? E que os salários se tornarão pouco interessantes para as futuras gerações, para professores. Então, hoje nós temos em algumas áreas salários muito atraentes. Isso pode se comprometer. E grande parte do funcionalismo municipal não ganha acima de R$ 2.500. Então, há justiça com alguns que incorporaram, com acordos políticos, mas a grande maioria são trabalhadores que, se pudessem, deveriam ter aumento diferenciado. E que estão ali na linha de frente, né? Porque muitas vezes a população até reclama, e o Salatiel ele tem repetido às vezes aqui, o Salatiel, presidente do sindicato, me manda um abraço para ele, ele repete várias vezes aqui para a gente, por 2 anos agora, foi reeleito semana passada, que as pessoas, o funcionário está perdendo qualidade de vida, porque ele sofre uma pressão. Na verdade, a sensação de perseguição. É isso. Quando a Jaqueline entrou, é emocionante você ver a chegada dela, os funcionários esperando em todos os corredores da prefeitura, saudando com salva de palmas, quando ele foi cassado. Assim, ele visita as companhias, mas ele não consegue ter popularidade, ele não consegue a simpatia. E em algumas áreas o governo avança, mas elas são pouco percebidas, perde o valor, porque a treta parece que chama mais atenção do que de repente do que aquilo que se realiza. Fica pequeno, né? Fica meio novela mexicana. Nosso leitor, e não é o que a gente deseja. Nosso leitor fez uma pergunta para você. Vamos lá. E aí eu já vou buscar o nome dele aqui. Ele tinha feito uma pergunta anterior, e aí eu vou juntar com essa informação da Yara Bernardi, né, da sessão de ontem, que acabou não acontecendo, a audiência pública ontem da educação. Eu até ia, mas eu tive um compromisso, depois acabei de jantar, porque fiquei sabendo que o secretário não foi. E juntando isso a um caso que você já comentou aqui, que é o do apostilamento. Nosso leitor, ele perguntou exclusivamente sobre o apostilamento, qual é a sua opinião sobre esse apostilamento, com um custo estimado de R$ 9 milhões. E dispensa a licitação, porque o SESI do Sistema S, ele dispensa a licitação. Utilizando o SESI, a justificativa da prefeitura que ele é mais barato do que comprar outros sistemas de ensino. Na verdade, não precisa ter sistema de ensino. Não precisa ter sistema de ensino. Você como educador... Eu tenho sistema de ensino, mas não precisa ter sistema de ensino. Até porque quando o professor Vanderlei Aca, que era o secretário de Educação, que aliás é um funcionário de carreira, o governo do Estado, o governo federal, ele tem um convênio que custou 45% mais barato os livros. E eu tenho assim, você pode ter o apostilamento que quiser. Se você tiver o professor, na hora que ele fechar a porta, ele vai ou não usar a apostila. Há de se lamentar, na verdade, você tem que ter coesão, né? Você tem que desenvolver talvez um trabalho de coach com os diretores, prepará-los, desenvolver um trabalho de apoio do centro, porque aquele que passa no concurso nem sempre tem liderança. Ele é bom tecnicamente, passa no concurso, mas ele não lida bem com gente. Você vê autoridades que têm essa dificuldade para lidar com gente. Sim. Então, o que dirá um diretor de escola ou qualquer outro chefe? Nem todo chefe está preparado para ser chefe, em especial aquele colocado politicamente. Né? Então você tem um cara altamente preparado, mas com uma relação humana péssima. Né? Então assim, o que nós podemos fazer para que esse diretor seja o líder? Né? E não dá para comparar Enem resultado de uma escola, eventualmente você pega o Walter Carreteiro aqui no Ana Paula Eleutério, com uma escola que esteja no centro da cidade, são realidades diferentes. Sim. Aqui você tem crianças que eventualmente podem estar em estado de vulnerabilidade social. Né? Não dá para você imaginar fazer um BRT ou fazer a merenda do prefeito, que talvez não pague, mas quantos carros daria para comprar para o Conselho Tutelar que tem 2? 640 mil. Como é que você vai fazer um trabalho com o Conselho Tutelar com 2? E as Aí você quer criar uma autarquia para trazer empresas, mais funcionários. Contra a vontade do secretário. Contra a vontade do secretário que foi fazer lobby na Câmara. Então você percebe que é fogo amigo, não tem unidade.
Ah, mas é crítica? Não, eu gostaria de conversar. Na verdade é conselho que nós estamos dando gratuitamente. Não é crítica. Ninguém está falando, tá roubando. Não, então, alguém está falando de moralidade. Isso é assunto para a polícia, para o Ministério Público, para quem vai denunciar. Nós não temos acesso a isso. Né? Até para o Legislativo, né? E para o Legislativo deve fazer. Pode fazer. Olha aqui, talvez o futuro presidente da Câmara, que é o Fernando Dini, eu acho que é. Isso, um abraço para o Fernando Dini. É o próximo presidente da Câmara, e nós vamos cobrar a independência dele. Ele é o candidato do prefeito. Mas essa disputa está apertada. Mas ele não é alguém que se propõe a se curvar. Ele tem a simpatia, é isso que nós esperamos dele ou de qualquer um. Agora o Martinez pode surpreender, né? Essa é a questão, né? As informações de bastidores dizem que já chegou-se a ter 13 votos favoráveis ali numa eleição que são 20 vereadores, então a eleição 10 agora, né? Hoje estaria empatado, mas são 2 cabos eleitorais. O Martinez tem o Manga e o Dini tem o Pessini. São 2 forças importantes na Câmara. O Dini tem o Pessini dentro da Câmara e conta com muita apoio gente do boa, prefeito, gente. Você tem um Péricles muito bom, você tem são 2 vereadores, você tem o Renan aqui da Zona Norte, você tem muita gente boa. Você tem aqui no Paineira, você tem oh, meu Deus do céu, me ajuda o Fausto Pérez. Você tem gente da. Não, você tem suplente de vereador. Aliás, um não pôde nem assumir, né? Porque ele não fez a biometria, né? Como é que é o do. O Treviso. Treviso, que vem com tudo nesse próximo processo. Né? Mesmo o Toninho Corredor surpreendeu nesse mês, né? Surpreendeu. Que legal, eu acho que isso. Trabalhou ali. Agora, o Kiko, falando aí dessas questões todas, então a gente falou do apostilamento, né, que você considerou um investimento não necessário por conta da valorização necessária. Ouviu a rede? Por que não se criar o Conselho de Educação? Os professores foram contrários na audiência pública, né? Tá, mas então por que não criar um conselho efetivo, de diretores, subdividir a cidade, a região, troca de experiências, né? O que esse grupo... Não ia ser um governo participativo, não criou-se uma secretaria para cuidar dos conselhos? Então nós precisamos sair da prática do discurso de campanha. Vamos motivar os funcionários municipais. Gente, eu nunca os vi tão desmotivados. Se tira, e acho que de maneira correta o prefeito fez a princípio, de cobrar o ponto facultativo. Daí tira, em vez de dar o crédito e criar uma relação de amizade com o sindicato, devolve e faz uma live dizendo que devolveu. Sabe aquela história que quando você quer esse telefone, eu não te dou. Demorei tanto para dar o telefone, na hora que você me dá o telefone, eu falo, cara, não quero mais. Você percebe? Então, nós corremos o risco de, no final desses próximos 2 anos, você ter um governo tão enfraquecido na popularidade, que os vereadores que ainda têm lá os seus carguinhos, mas você vê que os votos importantes, eles não dão ao prefeito. E votos que são, às vezes, amargos para o prefeito, mas necessários à gestão pública. Talvez a correção do IPTU, ela deva ser discutida, porque os vereadores querem. Agora, por que o vereador não dá o aumento? Por que não conseguimos convencer com a Jaqueline e ele não conseguiu? Porque ele não mostra que nos contratos ele está economizando, que ele está fazendo uma gestão, ele está diminuindo aqui, mas agora não diminui aqui, quer mais? Não, vamos forçar a diminuir. Né? Aliás, a própria Secretaria de Antidrogas, por que não uma secretaria? Aliás, a função já é da secretária Cíntia, que eu acho uma secretária fraca. Muito fraca, de igualdade e assistência social. É a pasta dela divididas que as secretarias ali, né? Porque, só para o amigo que saiba, antigamente existia, isso desde o governo do Renato Amari, né? A Secretaria de Cidadania, que cuidava de toda essa parte de assistência social, e o prefeito Crespo dividiu em 2, né? Então criou a Secretaria de Igualdade e criou a Secretaria, agora eu não vou lembrar o nome aqui, mas é uma secretaria... Cidadania. É de cidadania. A cidadania ficou com os conselhos. E a outra é igualdade, porque ele fez críticas ao movimento LGBT, então ele tinha que fazer em campanha e fez. Até porque a doutora Edith já tinha um trabalho com as famílias desta comunidade LGBT. E agora virá uma terceira secretaria dessa área. Tudo bem, você pode... vamos imaginar que você faça... A questão das drogas, você não resolve com um secretário.
Então, a ideia é ótima. E o Rodrigo Manga tem um trabalho nisso. Então, o que você faz? O que você pode fazer? É um plano de governo. Você cria um secretário extraordinário, alguém com habilidade, alguém que una o grupo, né? E que fale, secretário de segurança, eu preciso da guarda municipal para esta ação. Você vai ter um conjunto de ações que vão ter que trabalhar dentro do governo para combater dentro da escola. Então você vai ter projetos na educação. Você cria um secretário extraordinário, um secretário que vai pegar o plano de cada secretaria na ação que ela pode combater drogas, esporte, educação, um problema de saúde pública, é um problema de segurança pública. Como um fomentador ali. Se você mudar, o que a Secretaria de Obras pode fazer? Pôr LED, iluminar melhor, diminuir a criminalidade. Nos parques, o que nós podemos fazer? Então, desculpe, é falta de ouvir a sociedade, de liderar, de querer fazer de uma maneira diferente. Eu acho que, eu lamento, né, o momento que a gente vive. O Gabriel, que me assessora aqui, é um grande companheiro de vida. Inclusive, ele diz o seguinte, falou que é de Santa Catarina, está há 5 anos em Sorocaba, ama a nossa cidade, ele chega aqui, vê a Castelinho. Eu falei, como eu amo Sorocaba. Ele é de São Francisco do Sul, da ilha de São Francisco do Sul, terceira cidade mais antiga do Brasil. Ele diz o seguinte, sabe qual é a palavra que eu sinto com a administração? Triste. Que triste. Né? É triste. Eu acho que é uma expressão que acho que resume bem o que triste. A cidade, o momento que a cidade vai vivendo. Né? Que a Liliana Gomes, ela dá aqui um relato, né? Que ela concorda com você. Tem vários amigos que não queriam se aposentar, mas foram obrigados a fazer isso porque eram perseguidos por não concordar com o atual prefeito. Né? Mandando um abraço para o Alexandre Lombardi. Está dizendo o seguinte, almoço de farol produzido por empresa especializada em tendas. Se a empresa aqui que serve o almoço do prefeito, eu não sei se ela tem cozinha ou se ela terceiriza. Tá? Aí é que tá, mas é aí ela aluga banheiro químico para feira. Aí ela faz tenda e equipamento. Você vai no gabinete do prefeito, o microfone que ele fala tá lá, 20. Então ele fala no microfone na 20, quer dizer, ganhou, é um processo licitatório, não tem o que discutir, mas assim, agora precisa. Eu trabalhei em indústria com meu pai, na Minercal, time de basquete. Meu pai, nós tínhamos na empresa, nós tínhamos o refeitório, havia uma área reservada para chefias e gerências e diretoria. Porque às vezes o prefeito tem que ter privacidade. Então, por que no refeitório da prefeitura não tem uma sala em paralelo, né? Que o prefeito e secretários almocem no refeitório dos funcionários. Qual é a diferença de comida? A minha secretária do lar faz a comida e come comigo na mesa. Na minha casa sempre foi assim. Então, assim, não adianta o prefeito vir de Gol e deixar os carros, o carro oficial, ande com o carro oficial. Não precisa chegar às 6 horas da manhã na prefeitura. Ninguém quer que chegue às 6 horas. Se a gente quisesse, né? Um discurso. Porque assim, tudo bem, tem gente que não dorme mesmo, né? Ou então, porque não consegue, ou por estar nervoso. O que eu queria te perguntar era isso. Quer dizer, nessa questão específica do almoço, o Júnior Kiss que falou, Alexandre Lombardi, eles falam do almoço. Mas é algo que me preocupa aí, já voltando para a questão da gestão compartilhada. Leva, vai no restaurante, sim, ou então vai comer em casa, o prefeito come em casa. Como sempre foi, aliás, e aí o prefeito ele utilizou até essa justificativa de eu vou regularizar algo que não está regularizado, né? Mas é para isso que existe... e assim, sendo sincero também, os funcionários públicos, por exemplo, aqueles que não são concursados, os que trabalham ali, os secretários municipais, os assessores... almoça em casa. Ou almoça em casa ou almoça ali no refeitório lá embaixo. Passo, então, e pagam no próprio bolso. Então, assim, no momento em que você está fechando uma UPH, no momento em que você tem... São mensagens que você manda. Mensagem, é subliminar. É isso. Não adianta você mostrar uma austeridade Agora, o que eu queria te perguntar, porque, por exemplo, nesse caso da tenda, você citou aí o caso da empresa que ela tem, nós divulgamos aqui no Jornal Zenorte essa licitação, e chamou muita atenção que ela tem várias especialidades e fornece para a prefeitura do banheiro, a tenda, o almoço. Eu digo que é uma empresa, é quase um Castro, né? O Castro ele cuida desde o processo de gestório inteiro, né? Agora, desde a comida até a saída, a excreção. Você acha um problema, e aí eu vou citar a questão da gestão compartilhada, que hoje a gente está falando aqui, olha, o processo continua na Polícia Federal e vai sim, a vereadora Iara preside essa comissão, levou documentação,
Ministério deve estourar Público aí, vai estourar indiciamento para todo o estado de São Paulo, para todo o Brasil. E aí, no caso dessa questão, eu vou te perguntar. Por exemplo, gestão compartilhada. Hoje a prefeitura divulgou no jornal local, que é o Jornal Cruzeiro do Sul, as 6 empresas, as 6 organizações sociais que foram cadastradas. Uma delas, um instituto, Salatiel Ergesel, que fez a denúncia, né? O instituto... ela mudou, é o KINAI, né? Não, esse a empresa foi aberta um dia antes. Ela foi aberta um dia antes de fechar o chamamento. Então ela foi aberta no dia 7, o chamamento fechou no dia 8, ela apresentou o papel, é uma empresa de Jundiaí, inclusive, foi validado. Depois a prefeitura quis dizer que ela reativou só o CNPJ, mas antigamente era uma escola. Agora, assim, não é essa mulher questão. de César não pode parecer. É isso que eu queria ela te tem dizer. que ser séria, ela tem que parecer, né? É isso que eu queria te perguntar. Você acha assim que muitas vezes, por exemplo, no caso da Tuente, você falou, respeitou o processo legal, mas às vezes você não tem que ter uma atenção especial neste processo para evitar situações como essa? Você não pode evitar que a empresa participe, mas quando você percebe que uma empresa, o KINAI é o que você tem no contrato social na junta comercial que permite as áreas de atuação da empresa. Essa empresa pode tudo. Sim. E ela venceu muito, ela deve ter muita gente competente em todas as áreas assessorando essa diretoria, e nessas áreas que tem coisa que não tem a ver. Né? Não tem expertise. Eu tenho expertise em comunicação, então qualquer plataforma a gente pode se adequar. Agora, entre fazer comida e montar arquibancada e tenda e alugar som, são coisas distintas, mas enfim. Construção civil. Vou te fazer uma pergunta aqui. Claro, a doutora Jaqueline falou, como é que pode ser validada uma empresa um dia antes do processo de fechar o processo licitatório? Qual é a segurança dessa empresa se ela vem com menor preço? Só esclarecendo, a prefeitura abriu um chamamento para organizações sociais em maio. Aí esse chamamento terminaria no dia 8 de junho. Essa empresa foi ativada, né? A prefeitura disse que reativada, mas enfim, no dia 7 de junho e no dia 6 já apresentou a documentação. Mas aquela história, gol é gol, não importa como foi. Então assim, tá legal? Tá. Mas é uma sensação. E a proposta foi aceita agora como uma das 6 aí, para esse processo de gestão compartilhada, né, da educação, que está nessa discussão. Mas o prefeito hoje falou, e estava no post da Rádio Cruzeiro do Sul, que ele não vai pôr a proposta, não vai levar à Câmara. A proposta por hora, porque não tem tempo. A gestão compartilhada. Assim... tudo de repente. Vai mandar água para a cidade vizinha, manda projeto emergencial. Tem um ano inteiro para discutir imposto, porque nós assumimos que a doutora Jaqueline não tinha um rombo no caixa, tinha que ver de que forma poderia solucionar o problema. Agora, ele manda uma semana antes da noventena, porque tudo que é lei de imposto, ela tem que ter 90 dias antes do exercício próximo, ou seja, 30 de setembro é o último dia para valer no dia 1º de janeiro. Né? Não dá. Você viu, desculpa, a sensação é que vamos passar no rolo compressor. Daí a imprensa se posiciona e não passa. E não passa, porque o vereador não vai contra o Ministério Público, não vai... Nem contra a população que já está no olho na reeleição agora, né? Aquilo que a gente falava da eleição 2020 aí no Senado. E Kiko, o Jackson Freitas ele faz uma pergunta aqui, se você já sofreu algum tipo de censura da parte de políticos da cidade ao noticiar denúncias feitas pela população, pelo povo, né, cobrando alguma solução. Ele diz porque ele fala do caso da página dele que sofre bloqueios constantes. Tem. O que na verdade você tem que ter responsabilidade, tem que dar a oportunidade de todos os lados se manifestarem, né? Esses dias eu recebi uma denúncia. Só dizendo, o Jackson da página Sorocabanense. Foi bacana, aliás, que é uma página muito forte. E aliás, vocês têm essas páginas fortes, a gente tem que hoje ter um olhar de veículo de comunicação, porque podem responder, inclusive, com patrimônio pessoal, judicialmente. Há de se ter. E isso vai dando credibilidade a essa força capilar da comunicação, que está elegendo aí, muito provavelmente, o Bolsonaro. Então não tem mais venda de partido, não precisa ter partido grande para ganhar. Se você que me assiste tem um perfil legal, alguém responsável que quer ser candidato a vereador, a prefeito hoje, se você fizer um trabalho bem feito numa rede social, você tem chance em ser aquilo que a população quer que seja. Então hoje, não necessariamente o candidato mais rico, o filho de alguém, o marido de alguém, a mulher de alguém, essa coisa de... E outra coisa, vamos olhar o passado, né? Se tem alguém que é meu pai, que é meu parente e que teve na vida pública e também
tem uma ficha comprometida, complica. Não dá para dizer que da árvore de pitanga não vai nascer jaca. Vamos combinar, né? Esse é o. Aliás, por falar em pitanga, já que você falou agora há pouco do já IPTU. Sofri sim, viu, Jackson? Então, isso... Pressão, já sofri, mas se o assunto é pertinente e nós temos... você sofre, pode sofrer as mais diversas pressões. Eu, no processo eleitoral do prefeito José Crespo e do Raul Marcelo, quando falava que o Raul Marcelo ia invadir terreno porque ele ia fazer horta coletiva, ou que ele fazia aborto, gente, isso é um assunto nacional e aborto é crime, nós somos absolutamente contra. Agora, dizer que um prefeito vai fazer isso era para estabelecer medo, e eu sempre fui muito justo em relação a tudo isso. Agora, recebi essa impressão de empresários de que Raul seria um absurdo para a cidade e que você sofre muita pressão. Agora, eu não vou fazer um editorial, honestamente, vou dizer, vote neste ou não vote naquele, eu não vou. Eu acho assim, respeito quem faz, mas salve a democracia. Então, a gente aqui no Jornal Zé Norte... Não gosto de corrupção, acho que no caso desta eleição nacional, eu esperava que logo ao assumir a sua candidatura, o Haddad fizesse um meia-culpa, ou seja, erramos aqui, queremos uma nova chance, mas corruptos não vão estar no meu governo. Isso tudo fez com que a esquerda virasse esse fenômeno de tantas críticas que nós estamos vendo de rejeição nesse momento. Agora, não há salvador de pátria. Não ache que uma vitória de quem quer que seja, eventualmente do Bolsonaro, como se fosse o final do Corinthians, ganhou e somos campeões. Há de se dar apoio e um encaminhar de todas as forças políticas na construção de uma ponte para um momento melhor, que não se resolve em apenas um governo, mas na manutenção daquilo que está certo. E aí o papel do funcionário público municipal, estadual e federal ser cobrado, cumprimento de horário. Agora, funcionário que se percebe exemplo, solidariedade, respeito, admiração. Se o funcionário não tem admiração por quem lidera, esqueça, acabou. E o funcionário público, né, a gente tem que quebrar também esse estigma, né? Eu sou filho, eu já tive em algum momento eu já tive determinadas críticas, mas olha, tem muita gente boa. O povo trabalha bastante também. A maioria é gente boa. Viu, Kiko, a gente, você falou aí um ponto que é importante, você falou da campanha nacional, e a gente aqui trazendo um pouco para o cenário local, essa questão da campanha baseada nas mentiras. Você falou também dos sites, né? Tomar cuidado, ter responsabilidade. Sim. E essa questão das fake news, né? Eu sei disso porque nós aqui no Jornal Zé Norte já fomos acusados, inclusive na página oficial da prefeitura, de produzir fake news, de casos que depois outros veículos... O Gustavo Ferrari já foi de jornalista inventor. E agora sim, nós somos... e vocês lá essa semana, inclusive, eu até ouvi o próprio Gustavo, que é um amigo nosso, quem a gente deixa um abraço aqui, a questão lá da Santa Casa também... Não tem fake news, jamais iria fazer isso. Na verdade é um sinal de alerta e mostrar que o dinheiro vai acabar. Então essa responsabilidade que às vezes as pessoas não entendem, e aí você acaba jogando todos os veículos de comunicação por conta de alguns picaretas que logicamente mal utilizam as ferramentas, né, de comunicação em massa, né? Mas também tem os grandes veículos que também fingem que não é aqui, é o mundo de Nárnia, né? Então, aí tá acaba... tudo muito bem, tá tudo em ordem, parece que é outro mundo, gente. Como combater isso? Quer dizer, educação. Você que faz esse jornalismo independente igual... Educação, a gente erra, viu, o Lincoln? Sim. Mas por isso que eu digo, a gente tem que ter, por isso que eu acredito, ao invés... não é crítica, gente, mas é uma observação, tá? Uma análise. Ao invés de você colocar educação moral e cívica, talvez seja mais importante, até nem que você tem determinados conteúdos que você cria o nome, que eles já existem. Secretaria Antidrogas, tá bom, então você quer fazer um trabalho para destacar, o conteúdo já está ali. Já está nas matérias existentes. Então, tudo bem, quer fazer? Então vamos fazer, sabe o que? Dar mais aula de filosofia. Vamos fazer um suporte psicológico. As escolas hoje, você tem escola com mais de 1.000 alunos, com um assistente, com um coordenador pedagógico. É impossível, gente, você ter qualidade de ensino com inclusões. Vamos fazer um trabalho sério? Está na hora de fazer um trabalho de verdade, sério,
combater corrupção de maneira verdadeira, abrir as informações para o Ministério Público, chamar os contadores da cidade para checarem editais de maneira livre e transparente. É simples querer fazer, só não querer roubar. Eu não estou dizendo que isso acontece aqui, mas estou dizendo que poderia, se tem problema, evitá-lo e fazer que com críticas a gente possa corrigir e efetivamente sair do discurso de participação popular. Dialogar dá trabalho, democracia dá trabalho, sabe? Mas fascismo não é legal. Então, é complicado. Tá? Não é legal. E assim, você educar as pessoas também para a importância, isso eu acho um trabalho importante Filosofia, dos veículos de comunicação. Vamos refletir. Né? E eu acho importante para... Vale a pena eu perder a amizade? Vamos imaginar que eu vote no Haddad, você no Bolsonaro ou vice-versa. Por que nós vamos perder a inimizade? Vamos discutir, vamos refletir mais friamente. Você me falou uma coisa, vou pensar melhor, vou pesquisar melhor. Falta assim essa... Você acha que, entrando um pouco nesse campo da comunicação, mas também da filosofia, do entendimento... O homem é corrompível. Mas as redes sociais, elas têm potencializado isso? Você acha assim, das pessoas cada vez mais viverem dentro do seu universo, da sua bolha? As pessoas têm coragem, porque quando você escreve, você cria uma coragem que você não tem no enfrentamento pessoal. As pessoas estão ali atrás das teclas. Eu tenho, por coincidência, uma amiga que é sorocabana, mora há 17 anos na Europa, ela mora em Barcelona. E agora só o Facebook passou a fazer um controle muito interessante, inclusive no Brasil, está lá, em Barcelona, de fake news. Só que o protocolo é de advogados americanos treinados por alemães, para brasileiros e que dominam o idioma. Então assim, criança com arma pode, dançando tchan não. Políticos têm mais flexibilidade. Por quê? Porque o protocolo é de um direito divergente, ou pelo menos que não se alinha ao nosso samba, né? Então assim, para eles, para a moral e para a ética dos americanos, ela é diferente da flexibilidade da moral e ética dos brasileiros, até por essa sensualização, essas coisas quando se fala de defender a família. Vamos parar com hipocrisia. Eu acho que há muita hipocrisia, há muita gente ficando de joelho, fazendo vídeo e efetivamente não praticando a caridade. Independente daquilo que cada um de nós acredita, acima de tudo, nós temos que perceber no outro um irmão, e que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. Essa é a maior religião, essa talvez seja o maior exemplo do cristianismo e aquela herança que nós recebemos com o Evangelho. E respeitar também quem é o ateu, quem não é. Os afros, né? Em Sorocaba já se fez foto de candidatos fazendo na frente do terreiro de Umbanda. Qual o problema? Nós somos um país com sincretismo. Os baianos, nós encontramos o pessoal da Umbanda lavando as escadas do Senhor do Bonfim. Assim, com os prefeitos, Cristo praticou a tolerância, a ausência da tortura, a elevação da vida. E a sua palavra ou a minha pode excitar alguém, induzir alguém à violência e à morte. Por isso, no caso do Bolsonaro, daqueles que lideram, eu acho que é um cuidado adequado. Fernando Henrique já disse isso. Cuidado com as palavras e com as colocações, com quem está com o veículo de comunicação. Há de ser ter muita maturidade. Maturidade é essa que aos poucos nós encontraremos sabendo utilizar melhor. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de que não tínhamos este consumo, passamos a ter essa liberdade, mas ainda não sabemos viver sem arbitragem, ainda não temos educação, talvez, para ter essa liberdade. Mas melhor assim do que ditadura. Agora, falando nessa questão eleitoral particularmente, né, a gente está há 4 dias da eleição, você se decepcionou? E aí não é entrando em mérito, assim, mas você se decepcionou com essa campanha, que ela ficou muito baseada ali nos costumes, nessa coisa do julgar o outro, julgar a moral do outro, e faltou a discussão dos projetos. Que eu tive, na verdade, eu acho assim, nós estamos discutindo, eu vi muito Leandro Carnal ultimamente, ele disse que nunca fez tanta palestra falando sobre ética, né? E a moral e a ética são princípios. A moral, ela está estabelecida, né? Vamos imaginar que você vai a uma igreja e você, antigamente se usava o véu, mas a ética permite que você hoje entre a igreja sem o véu. Mas gente, eu vou respeitar
aquela senhorinha que está com o véu, então eu vou pôr o véu. Então, assim, ética e moral são duas coisas muito importantes de nós discutirmos, né? E a ética, até que ponto nós estabelecemos a ética? Estamos num avião, o avião caiu, passou 1, 2, 5, 3 dias, estamos começando a ficar com fome, acabaram os suprimentos, não temos mais como sobreviver e existem os mortos, né? Isso já aconteceu, existem filmes. Então qual é a ética? A ética do limite da sobrevivência. Então a ética, ela está muito relacionada, né? Então se eu sento numa cadeira, eu sou prefeito, tenho a caneta, até onde é o limite em que eu vou resistir à tentação? Né? Preciso, como mais do que um prato por dia, né? Você vê, nosso prefeito é um homem de hábitos simples, um homem que não tem vaidade com carro, com roupa, né? Agora, e quem está no entorno dele? Né? Muitas vezes você está segurando ali o touro e não está percebendo que tem gente atrapalhando um projeto de vida. Então é nesse ponto que a gente cria o quê? O que é filosofia? Reflexão, observe. Fala, olha, eu acho que você... tá linda a sua roupa, né? Só que você está ficando sem roupa, está sem sapato hoje. Aí passa aquela criança, na sua simplicidade de verdade, e fala, gente, mas todo mundo está falando da roupa, mas o rei está nu, porque a criança é verdadeira. E nem sempre aquele que está do lado bajulando vai falar, vou te falar a verdade. O teu amigo de verdade vai falar, você está nu, cara. Põe roupa que você não está no caminho certo. Então, eu acho que essa reflexão, nós vivemos um processo. Educação, quando a gente trabalha com educação, você percebe que nós temos, que tudo é processual e não adianta acelerar o processo. Nós temos que viver determinadas etapas, né, da democracia, uma democracia nova. Assim, nós vamos sofrer, vamos errar, vamos acertar, mas ainda assim ela é o melhor regime. E eu acho que a gente está indo por um caminho ainda de salvadores de pátria, mas a tolerância da sociedade está menor, mas ela tem que entender que não é uma torcida de futebol. Aqui agradecendo aqui o Arquimedes Fernandes, né? Falou que Kant seria popstar hoje, né? Exatamente. Eu adoro filosofia, Kant, né? Manuel Kant, filósofo. Agora, ela é dificílimo entender Kant, né? Muito complicado. Mas são estudos que talvez, por exemplo, você falando aí da rede municipal, a gente tem profissionais competentíssimos. Não adianta você falar assim, eu vi o discurso do atual secretário, ele tomou posse, quase saiu, discutiu com o prefeito. Que ontem não foi a audiência pública da vereadora Yara discutir. Mas aí ele não vai discutir, o GCE não vai na rádio para falar, ninguém fala. E acaba sendo um governo em alguns veículos, né? Eles vão com a pauta pronta, pergunta, resposta. Então, sim, se tem gente que se sujeita a isso, ainda é processual. Um dia eles vão perceber que vão ficar sem cliente. Né? Por isso que eu digo, o veículo de comunicação que depende da propaganda do poder público está frito. Vamos trabalhar, conseguir isso no mercado. Hoje a população percebe, né? E outra coisa, se depender, você fica vulnerável. Você fica vulnerável. Se você tiver aquele dinheiro que sustenta, na hora que ele sai, você fica vulnerável. E aí no período de eleição, você fica... Aquele que está te dando dinheiro vai te cobrar. Olha, é difícil. Não estou dizendo que ele não possa ser bem-vindo, né? Mas que você não tenha dependência 100% dele. Que ele possa complementar, é bom, e no momento certo, né, também. A gente fala no momento certo porque, efetivamente, no momento de recessão, você tem que fazer algumas prioridades, tem que estabelecer prioridades, e nesse caso, a prioridade não existe, né? No caso de publicidade, assim. Embora muitos... É engraçado isso porque existe toda... Assim como a gente fala que a legislação, muitas vezes, ela causa os problemas para ela mesma, para a sociedade, a própria legislação causa problema. Muita gente fala da lei de licitações que propicia a criação dessas estruturas de corrupção. Né? Vai existir sempre. Se você tem, na verdade, o seguinte, talvez nós tenhamos que refletir, isso é muito difícil, é um processo lento, gradual. Eu percebia na possibilidade da figura do José Crespo, que quando eu tinha 36 anos, há 14 anos atrás, eu disputei uma eleição como vice-prefeito dele, eleição 2004, não é? Eu tinha realmente, como ele é uma pessoa de uma origem muito mod, que tinha um projeto de vida, eu esperava mais. Eu tenho, até o presente momento, eu quero alterar essa minha linha de pensamento. Eu quero que ele tenha força até para poder disputar um processo de reeleição, mas
pelo encaminhamento, ele pode até terminar a linha do BRT, do jeito que vai, se não melhorar o diálogo, lamentavelmente, e não por culpa do Eloy, por culpa da personalidade do próprio chefe do Executivo, que tem que talvez se rever, fazer uma autoanálise, no sentido, é muita pressão, é muito difícil ser prefeito, mas não dá para pensar com o fígado, tem que pensar com serenidade, avaliar, parar. Tem aqui a Luciane Masquieto, ela fala isso, espero que o prefeito acorde e veja tudo à sua volta. O que a gente está fazendo é alerta, ninguém está querendo, até porque não estamos fazendo denúncia, nós estamos falando verdade, falando de um orçamento que está aí, de um pagamento que não acontece, isso. O Kiko, não vamos terminar nunca? Eu adoro o seguinte, hoje eu tenho um compromisso na capital Bandeirante, inclusive farei uma visita lá ao PSD, às 19 horas eu tenho que estar lá. Então daqui a pouco eu queria ficar falando até amanhã, gente. A gente já vai se encaminhar. Estou me convidando para uma próxima oportunidade para essa nossa parceria, tá? Convidado. Você está com o Fernando convidado, semana que vem nós vamos fazer uma live com vocês lá. Tá bom? Legal, vamos debater. Os jornalistas precisam estar presentes. Se a Ângela deixar e for. Se a Ângela deixar, a gente vai treinar o Fernando. O dono de veículo tem que ter essa... Né? Ele é um cara corajoso, viu? De deixar você falar. A tua capacidade técnica, né? De ética ao fazer jornalismo e a coragem do Fernando é ímpar, hein? Obrigado, é ímpar. Obrigado. É incomum. Por isso... A última aqui, a gente poderia ficar falando aqui com o Kiko, você já percebeu que ele Eu quero falar mais. Todos os assuntos. Uma questão que a gente tem aqui, quando a gente falou do BRT... O Gabriel está acabando com a bolacha. Foi até uma capa. E mais um aqui. café da Ângela. O Gabriel que acompanha o Kiko Pagliato aqui. Ô gente, Café Santa Fé, Café Excelsior, que café. Vamos patrocinar aqui o ZN, gente. Nós precisamos de patrocínio, precisamos de dinheiro, leitinho das crianças. Isso é verdade. Vamos patrocinar aqui, gente. Agora uma capa que a gente fazia aqui foi o BR o quê? Porque era muito engraçado que até duas publicitárias do BRT, elas vieram aqui, na verdade duas... Vamos fazer uma sugestão de pauta? Diga. Vamos fazer uma pauta aqui? Gente, pauta eu me surpreendi com uma pauta. Não, eu acho que é muito legal para vocês fazerem. Eu falei tanto, não deixei ele falar muito. Traz o presidente do sindicato dos rodoviários e o Paulo, ele Paulo Estasa, ele é presidente, gente. Essa greve todo mundo ficou discutindo nessa greve de caminhoneiros do Brasil. Gente, esse cara é a liderança nacional no setor. Ele conhece as histórias de BRT em todo o país. Pergunta para ele onde esse deu certo. Na maioria, Curitiba deu certo. Nos outros lugares, nas outras capitais. Tem aquele planejamento. Pois é uma cidade que não tem as ruas da Penha, né? A cidade de Curitiba ela foi planejada em 1956, se eu não estou enganado. Assim, ela foi projetada quando ela tinha 200 É claro que a gente quer até metrô. Nós não queremos um trem. Nós queremos até metrô, só que nós não temos dinheiro. O custo é gigante. Então é o seguinte, eu vou para São Paulo. Eu não gosto, eu gosto de um bom carro, mas eu não gosto de Ferrari, muito caro, eu não colocaria dinheiro numa Ferrari. Mesmo que tivesse dinheiro, eu não compraria. Gente, com a Ferrari com Fusquinha, dá uns minutos de diferença, porque você não vai conseguir aumentar a velocidade, tem tanto carro na frente, não dá. Então, tem hora que você vai comer menos pizza, tem hora que você não vai trocar o teu carro, vai comprar menos roupa. Então assim, mesmo em São Paulo, o próprio Dória, quando assumiu em São Paulo, ele falou, educação e saúde, parou obra, segurou. Eu acho que em algum momento a gente tem que parar, repensar, pôr o pé no freio, discute com a sociedade o que é prioridade. Isso não é pensar, não está pensando no futuro. Gente, pensar no futuro não é deixar a cidade endividada, porque a prioridade muda, hein? Daqui a um tempo, aquilo que é prioridade pode deixar de ser. Transporte público nunca deixará de ser. Mas talvez, quem sabe no corredor Mário Covas, do Victor Lippe, que o próprio Crespo bateu duramente, já não teria que ter uma pista a mais, exclusiva para o ônibus. Talvez a faixa azul, faixa compartilhada, seria a nossa solução. Algumas obras civis. Eu acho que isso seria talvez a possibilidade que nós teríamos de pensar nessa área de transporte público necessário, mas o orçamento pode? É isso. Então se a gente pudesse, a gente ficava aqui durante toda a tarde, noite, conversando com o Kiko, porque o Kiko ele conhece bastante de administração público, o Lincoln, Câmara, tem que ser discutido. Nós temos que olhar a pauta da Câmara assim, porque nela pode ter interesse, tem lobby. E nós vamos seguir pôr o dedo na ferida.
né? E nós todos, não é só... Sabe por quê? Porque se eu deixar... Eu não sei se vocês sabiam, gente, mas eu vou falar um negócio para vocês. Se eu chegar pro Gustavo Ferrari lá, que é o editor do Ipanema, e falar, olha, não põe essa matéria. Os jornalistas de Sorocaba, eles têm grupo de WhatsApp. O que eles não colocam no meu veículo, eles vão colocar no outro. Então não tem, e se não coloca no outro, vai colocar no Facebook, nas páginas importantes que Sorocaba tem, Legitimidade, a outra aqui olha, tá vendo? Eu não deixei o link terminar a pergunta. É verdade, Hortência. É verdade. Eu tenho que tratar isso, viu? Desculpa, então termine a pergunta. Mas Hortência tá certa. Você tá certinho, Hortência. Obrigado pela crítica. Não, mas é importante. A gente ficaria aqui. Na verdade, eu ia encerrar, ia te perguntar sobre... A gente já falou da candidatura, então eu vou te perguntar sobre o futuro de Sorocaba. Tá. Porque a gente em 2008, a gente teve essa crise global, crise financeira, que o impacto em Sorocaba, o impacto no Brasil, ele começou a chegar em 2012, estourou ali em 2013, 2014, e aí todo mundo falou, não, o Brasil está em crise, deu aquela recessão absurda, as prefeituras logicamente sofreram muito, todas aquelas que fizeram os planejamentos, começaram a ter menos recurso, menos repasse, menos imposto pago, desemprego grande. E agora se avizinha outra crise. Eu acho que nós estamos saindo dela. Talvez. Né? Assim, nós crise perdemos, fora, só né? para você ter uma ideia. Você acredita, a minha pergunta é essa, você acredita que nós vamos, a partir, nós temos esse cenário de uma construção, ainda aí, não sei se dependente ou independente de quem ganha, de uma construção de um país mais robusto. Você vê nos dois candidatos que disputam as eleições com sinceridade, algo nesse sentido? Gostei da palavra, com mais robustez, com mais musculatura. Eu acredito que essa eleição seja vencida pelo Bolsonaro. Eu não estou aqui fazendo uma declaração de voto. É o que aparenta pelas pesquisas. Agora, tudo pode acontecer. Você vê o Márcio França... passou o SCAF na última hora, então tudo é possível, como o Dória está na frente. O primeiro turno, o dia da eleição. Exatamente, ele pode ter uma onda final, crescer na hora certa. Eu não sei se vai mudar, mas isso que eu queria dizer, nós temos uma grande oportunidade daqueles que receberam a confiança do povo, com esse sinal que as urnas nos trazem, de mudar. Aquilo que a gente espera é que nós não sejamos decepcionados. Não há salvador de pátria, há diálogo no Congresso, há sinalizações e gestões que independem do Congresso. O próprio gestor público pode, mantendo a opinião pública com ele, fazer o Congresso ser obrigado a votar. Não necessariamente distribuir ministérios para que cada partido crie o seu feudozinho para ser suas concorrências e suas mordidinhas. Nós estamos cansados disso, gente. O orçamento público precisa chegar efetivamente. Se ele diz, Bolsonaro, que vai repensar a distribuição dos recursos que estão em Brasília, mais para o município. Agora, também se a gente se vier para cá, para a gente se endividar e gastar mal, que adianta vir mais dinheiro para a gente gastar mal? Né? Como perdemos em alguns projetos, prazo para... que bom que a Associação Comercial, que o Sérgio Reis vai recuperar a Casa da Cultura ali no antigo Fórum Velho. Gente, nós perdemos prazo de recursos da própria Secretaria de Justiça, que é detentora do prédio, porque não entregamos o prazo em dia. Então, temos uma secretaria para merenda e ela é alvo de uma denúncia do próprio Manga, que tinha o secretário. Me parece que é muito mais uma briga pessoal dentro de casa e que a denúncia veio a público. Né? Agora, quantos anos essa merenda familiar não havia esse desvio, pagamento duplo? Assim, há de se lamentar essas posturas. Mas eu acredito no caráter do atual prefeito. Ele realmente não passa talvez uma imagem de popularidade, ele não consegue ser simpático, embora faça o máximo para isso, ou tem que fazer media training, tem que talvez repensar agora nesse processo eleitoral e limpar o grupo dele, deixar gente de confiança. Agora, para isso, também você não pode estar comprometido. O que compromete o chefe do executivo não poder trocar? Ou cada vez que troca, tem denúncia no GAECO com cada pessoa que sai. Complicado isso também. Então, assim, enfim, eu acho que a gente tem sim chance de, com uma vitória federal, a que se avizinha, né? Todo mundo hoje quer chegar ou pegar a onda Bolsonaro. Sabe se daqui 2 anos essa onda, tomara que ela esteja boa,
né? Inclusive em Sorocaba. Em Sorocaba, né? Agora, que bom, a democracia existe para isso, e democracia é essa possibilidade de nós que trabalhamos com comunicação, né? Esse final de semana eu fui tomar sobremesa e já tive festa de aniversário comemorada na casa da Cecília Pavlovski, minha amiga da Vanguarda. No setor de rádio nós temos bons amigos, eu acho que é isso que a gente tem que ter, essas boas relações, porque nós unidos temos um mandato muito importante, que é esse microfone e essa câmera. Temos que ter um olhar e responsabilidade. Esse é um mandato que não acaba. Agora, se em algum momento a gente participa da política partidária, participar num partido não significa que você tem que ser candidato desse partido. Você cria um projeto e alguém nesse grupo pode liderar. Que você vai ser o líder desse projeto? Se tiver o perfil, for a vontade de Deus e de um grupo e pesquisas mostrarem essa possibilidade, pode ser, mas não é uma obsessão. Já disse isso ao atual prefeito, não, até porque você limita a sua vida, uma vida minha que está em ordem, eu tenho tempo para projetos e para poder fazer rádio e comunicação que eu gosto, né? Eu tenho muito poder quando você faz com verdade e sinceridade, você sabe, com liberdade que o Fernando e a Ângela lhe dão, né? A gente causa medo, né? Mesmo sendo pequenininho aos olhos das pessoas, um veículo novo, nós estamos assustando em acessos com vocês e conosco. Então, assim, essa liberdade assusta a gente, tá? O ZN é esse Bolsonaro que chega na Zona Norte e que deixa todos os antigos veículos de comunicação tendo que correr atrás, comer a poeira, porque para entrar na Zona Norte, hoje, o veículo que tem essa vocação é o ZN. Então, nós temos que olhar o que ele está fazendo na natureza, que já dizia Belardo Barbosa, o Chacrinha, né? Que foi um grande professor com doutorado, né? Claro. Se copia, aquilo que é bom se copia e faz bem feito, quem sabe até melhor. Então eu quero realmente cumprimentar você, né? Eu acho que é uma feliz aquisição. Agora, vou dizer o seguinte em Lincoln: se você, enquanto jornalista, for num outro lugar e pela questão de sobrevivência tiver que aceitar um veículo que reprima, um veículo que não deixa você opinar, isso a história já mostrou. Jornalistas que estiveram na Ipanema, importantes, e que foram para outros lugares, desapareceram. E também você vê isso acontecer, né? Mas o Lincoln saiu hoje. Olha, o Fernando e a Ângela vão encontrar outra pessoa. Então, quem acha que vai acabar com o Fernando ou com o ZN, porque vai tirar um profissional, trocar a câmera, se faltar a câmera, a gente empresta uma pro Fernando. Por quê? Porque nós precisamos ter concorrência. É que nem irmão. Se o irmão estiver passando fome, não é legal. Entendeu? Porque se hoje fizerem com o Fernando e pressionarem e fizerem uma perseguição contra o ZN, amanhã vão fazer contra o Ipanema. É isso que nós não podemos permitir. Se hoje persegue um cidadão, amanhã outro. Quem falhar com você, quem fala mal de você, de alguém para você, vai falar mal de você para outro alguém. Então, eu acho que é esse compromisso de ética, eu acho que é esse o debate, gente, que o partido político tem que fazer. É uma campanha que tenha educação, que tenha pensamento, que tenha reflexão. E se eu não tenho a melhor proposta, se aquilo que o outro pode oferecer pode ser melhor, vá com ele. Agora, veja se ele efetivamente quer, acima de tudo, não ser corrupto. Que esse é o grande mal e a chaga que a sociedade brasileira vem enfrentando ao longo da história de maneira endêmica, né? Não é uma palavra minha, mas assim, a corrupção brasileira é endêmica. Eu acho que se a gente começar, ela não vai zerar. Mas eu acho que com vontade política, com quem está sentado na cadeira mais forte, com a caneta mais forte, quiser combater e não admitir seus pares e for corajoso, as coisas realmente começam a mudar, a sociedade começa a sentir realmente uma... E não é utópico, gente, é possível. Só que é meio agulha no pareiro. Precisamos começar alguém que desenvolva isso e que crie esse sentimento de não admitirmos mais uma qualidade nos serviços públicos, na vida da gente, em quem lidera a gente, e imaginar que cada um que vai ter um mandato eletivo não seja candidato de ninguém. Pode ter o apoio de alguém, mas tem que ter estatura, musculatura e ser alguém que possa comprometer efetivamente os anseios da sociedade, encarnar os desejos da sociedade. Não se literalmente, vai porque você é... Não, eu acho que vai porque você tem qualidades, você até tem pessoas fortes do seu lado. Você preenche as qualidades, você tem força própria para poder caminhar, né? Independente da idade. Tem gente mais jovem que eu, tem gente mais velha que eu, tem mulheres, tem jovens. Eu acho que a sociedade tem que começar a discutir política. E às vezes, para o político,
né? Para aquele que participa do partido político, um passo atrás é uma corrida para frente. Sim. Né? Porque quem quer a qualquer preço, lamentavelmente, acessou o processo, tirou do processo natural, dá errado. Dá errado sempre. A filosofia e a história mostram isso. É só ler um pouquinho os livros de história e avaliar a filosofia. Inclusive, se você for olhar Aristóteles, o trabalho dele, aquilo que ele fez, deu base a tudo que nós encontramos no judaísmo cristão e que traz o nosso evangelho. A cultura ocidental. A cultura ocidental tem muita ligação com tudo isso. Então, vamos respeitar a sociedade, né? Vamos olhar para esse lado e fazer, enfim, tudo isso acontecer. Viu? O Lincoln é ótimo, gente. Tá? O Lincoln já sabe ouvir o professor Kiko. Queria agradecer Obrigado, o Felipe viu? Aí pelo elogio na nossa fanpage, mas não é. O Lincoln é ótimo, não é gente. Ele rola uma bola pra gente marcar gol facilmente. Mas não é nenhuma dificuldade ouvir o Kiko falando, muito pelo contrário. Eu não deixo falar. Não, mas que é isso. Hoje você é o nosso entrevistado, Kiko. Meu Deus do céu. E eu queria te agradecer a presença aqui. Você falou, você brincou aí com a gente. Você não brinquei, não. Eu quero o Zenorte participando diariamente, de alguma forma, no Jornal da Rádio e a gente trocando conteúdos. Eu acredito que, já senti no olhar do Fernando e na fala dele e da Ângela, que nós vamos construir isso, os nossos dois profissionais, com os profissionais da casa, de maneira que a gente possa, com a rádio, ampliar o alcance de vocês aqui e que a gente possa somar forças, né? E cada qual na sua caminhada. Eu cometi um ato falho, na verdade você comentou com a gente dessa de qual é o cenário eleitoral, né? Você disse, eu não sou candidato, posso vir a ser na próxima eleição, mas aí sim eu ia fazer uma brincadeira com você. Então brinque. Te dá aí prazo para suas considerações finais, né? Como num debate político. Quanto tempo? Né? Eu estou, na verdade, você sabe que eu estou treinando e há algum tempo eu faço, às vezes, análise, porque baseado, inclusive, na questão de filosofia, que é uma frase de Sócrates. Tá? Eu gosto muito de latim. Omnia causa fiunt, tudo tem uma causa, tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação, né? Eu estava lendo sobre Epiteto, há uma linha de corrente filosófica, é o seguinte: eu perdi o braço. Tá? Se eu chorar, se eu ficar mal com esse problema, meu braço vai voltar? Não. Então eu posso viver o luto, mas em algum momento eu tenho que aceitar a aceitação, a ligação com a natureza. Então, assim, quais problemas que eu tenho que eu posso mudar? O que eu não posso mudar, chega o momento de parar de sofrer, né? Então, pensar, refletir sobre tudo isso. E a frase que eu realmente levo, são duas frases, uma de Aristóteles, que é in medio stat virtus. No direito a gente tem redação forense, daí minha paixão do antigo amigo Padre Ricardo, que faleceu em Roma, grande amigo, admirei o latim, Ricardo, de jornalismo, inclusive na área de educação. Para mim a disciplina dele foi religião. Educação religiosa. E a outra, que é, né, a virtude está no meio de Aristóteles e depois de Sócrates. Essa é a mais importante e que acho que todos nós, na medida em que conhecemos, puxa, o Kiko fala demais, né, e admitir que fala demais, não negar isso, né, é o começo do entendimento para a vontade de mudar e de melhorar. Nocite ipsum, que significa conhece-te a ti mesmo, está chantado no templo de Delfos, que é de Sócrates, né? E Sócrates, quando ele vai morrer com cicuta, né? Porque diz que ele está insurgindo a sociedade, ele é um jornalista que está agitando na cidade, né? Com os seus ensinamentos, com a sua liberdade de pensamento. E aí o carcereiro fala assim: mestre, fuja, mestre, o senhor não é culpado. Ele falou: se eu fugir, eu vou admitir que sou culpado, e eu não sou, e eu já estou livre, porque a minha mente é livre. Nenhuma prisão vai me fazer um homem preso. Então, assim, conhece-te a ti mesmo, nocite ipsum, e se torne maior do que você já é. Gente, foi um prazer imenso falar com vocês. Desculpe falar muito. Não, que é isso. Tá? A gente te entrevistou. E admiração eu tenho muita admiração. Cheguei a ter até uma inveja branca ou preta, como queira, sem nenhum tipo de racismo ou preconceito, né, do politicamente correto. Realmente de imaginar como vocês fazem um milagre com tão pouca gente, ter a força que vocês têm. Resistam,
resistam e façam esse trabalho de força que o Jornal ZN tem efetivamente, sem nenhum interesse de ordem política, mas enquanto cidadão, enquanto uma imprensa livre. Quantos outros ZN poderiam existir em outros bairros e outras regiões fazendo esse trabalho que vocês fazem? Quem sabe essas páginas muito bem feitas possam em algum momento poder fazer esse trabalho. Será que eu vou ganhar presente? Tem uma papatinha. Agradeço. Então, agradecendo ao Kiko aqui pela presença. Que prazer imenso, viu, gente? Agora a nossa diretora comercial, Angela Alves, vai entregar aqui uma lembrança para o Kiko. Imagina, eu que agradeço. Eu vou sair na página do papel também, no impresso? Isso aí, no impresso também. Quero te entregar uma pequena lembrança nossa. Eu posso abrir? Claro, fique à vontade. Se não abrir, eu posso ver. Esse é para não esquecer do Zenorte. Não vou esquecer, imagina, gente. Para não esquecer. Quando eu vou viajar, eu nunca esqueço do Zenorte. Então, enquanto o Kiko está abrindo aqui, eu vou agradecer. Esse é para outra live, tá? Esse eu conto depois. A Cida fez um elogio aqui para você, acho que ela perdeu aquela hora lá que a gente brincou com ela. Não, ela tá brincando. Mas ela fez um elogio aqui e falou que... Obrigado, gente. Olha, tá. Obrigado mesmo. Vai estar lá na minha... Jornal. Vai estar lá no Ipanema, vai estar lá no meu exposto lá, com a nossa amizade, com esse carinho que a gente tem por essas duas figuras lutadoras, gente de trabalho, de luta, que escreve o jornal, faz foto, distribui o jornal. Acho que o dono do jornal é chique, né? Rico, né? Esses dois aqui passam um perrengue, gente, que vocês nem podem imaginar. Faz milagre com os recursos limitados que podem ter, mas limitado não está na capacidade ética e naquilo que coloca com conteúdo, com muita coragem, que tem gente com muito mais tempo que não tem o peito, não o peito da Ângela, com todo respeito, mas o peito do nosso querido casal, esse peito na linguagem figurada, né? E ó, gente, profissionais de psicologia, de filosofia, professores, meu respeito, a minha admiração. Uma sociedade se fará melhor na medida em que nós busquemos isso, a harmonia, né, e o respeito ao próximo de verdade, tá bom? Agradecendo então a você que nos assistiu, curtiu, compartilhou esse vídeo, agradecendo muito especialmente... Gabriel, você vê esse plano aqui do BRT. Tá? Gabriel, Kátia, o José Tristão, a Kátia, o Cristiano, a Eliene. Agora eu vou aqui resumir a presença do Kiko nessa fala aqui da Cida Muniz, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Respeito as pessoas e os profissionais que trabalham com ele. Eu já briguei com ela, obrigado. Mas nós já brigamos. Faz parte. Briga e volta. Kiko, obrigado pela sua presença. Obrigado. Fernando, eu quero um abraço para vocês dois. Vocês podem vir aqui? Eu dou um abraço em vocês de respeito e outra coisa. Os meus amigos são de longa data. E aí fica um recado, o seguinte, quero falar, eu sei que pessoas na prefeitura estão nos assistindo. Queria mandar um grande abraço ao prefeito José Crespo. Tenho certeza que tanto o Zenorte quanto o Ipanema vão estar sempre abertos a poder debater e tentar colocar da maneira mais ética possível, discordar com respeito. Tenha certeza que quem fala e estabelece aquilo que você fala, combater o bom combate, vai estar sempre sendo aliado e verdadeiramente amigo da cidade, porque é o que todos nós somos. Porque terminado o mandato, seguramente o chefe do executivo vai poder estar aqui, com ou sem propaganda, o mesmo na Ipanema. Então, desejo de sorte e a gente quer a cidade melhor, porque estando melhor, você entra num debate, qualquer projeto que vinha a competir com esse da cidade, né? Que bom que se eleve o nível, que se tragam possibilidades para a cidade poder escolher, que tudo aquilo que está acontecendo se realize para poder a gente ter caldo. Fernando, obrigado. Imagina, obrigado você. Prazer Obrigado enorme. Fernando, obrigado. Fernando sempre Araújo. portas abertas aqui. Você nunca vem para cá, né? Mas é difícil, então difícil. tá bom. Tá O ligado? Fernando, ele não Eu tô gosta também muito no de mesmo participar, processo, viu? assim, então eu tô Não, você treinando precisa pra treinar, tá bom? O Fernando, ele não gosta muito de aparecer aqui. E o Fernando é aquele também, se você ligar o microfone, ele é meio que pagliato assim também. Ele vai falar. Vai falar tudo aí. É Faustão. Hã? É meu Faustão, né? Já é gordinho, já é, né? E você Não, também ele. gordinho. Mas o Fernando, ele fala mesmo e tá certo, você tem que falar mesmo. A gente agradece muito a sua participação aqui, ter dado essa aula pra gente, falando da administração pública, do planejamento. Kiko, que é empresário, educador, comunicador, cidadão por Sorocaba. Acima de tudo, agradecendo a você, pedindo que curta e compartilhe esse vídeo, porque você já sabe, tá ao vivo, tá no Ipanema e tá no Zenorte. E olha, patrocínio, gente, nós precisamos. A Ângela vai passar aí, empresário que nos assiste. Por favor, é muito barato, retorno é imenso. Não deixe de estabelecer
apoio e força a esses veículos, gente, que mudam a cara da sociedade, cobram de maneira transparente os políticos e as forças vivas da cidade. Tá bom? Não deixe de prestigiá-los. Então, tchau, tchau.